Ia começar assim a minha história de vida um pouco Por favor. Antes da empresa. E qual era o nome da empresa? Já tinha, era um embrião da atual? Ali já era Piraí, Celso Rigo, arroz, prato fino e tal. Quem mandou não estudar, diz ele. Então por mais ou menos 10 profissões até chegar no que tu faz hoje, né? É isso aí. Tchê, que baita história de vida, tchê. Não é porque eu tô aqui, não é porque é meu pai, mas eu acho que é um dos caras que mais conhecem sobre arroz do Brasil e talvez do mundo hoje. E a entrada ao futebol? Como é que se deu a entrada do Celso Rigo no futebol? No futebol. Bom, vamos lá. Então, eu comecei lá em São Borja, né, com a Sociedade Esportiva São Borja. Me liga o Romildo. O Romildo. Aí, seu Rigo, seguinte, eu tô a fim de fazer uma loucura aí, um negócio aí meio grande. Por exemplo, eu lembro que o que eu fiquei sabendo dessa época é o Bolanhos. Vocês entraram no Bolanhos. O Bolanhos. Né? O Miller. O Miller. O Bolanhos foi assim, então bom, e aí veio o Kahneman, tu vê só que curiosidade, né? E o né? pai dele entrou em contato contigo? Tem opiniões que não é só a minha com relação a essa direção nova que está aí. Como é que foi com o Soares? Importante que só foi viável porque o próprio jogador, ele queria vir. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um Assado Para. Esse conteúdo que você já sabe, decora, salteado, eu sempre falo a mesma coisa aqui, né? Toda segunda-feira às 7 horas, de vez em quando, nas quintas-feiras, eu não sei se esse aqui hoje é segunda ou quinta, Celso, eu tô bem louco das ideias. Mas o negócio é o seguinte, a gente tá aqui para convidar vocês para sentarem, porque hoje tem uma conversa que é legal demais. Hoje não é alguém relacionado exatamente no futebol, mas é um cara que tem uma história de vida espetacular. Eu fiz questão de convidá-lo para ele contar a sua história. Só que antes, eu quero que você que está aí vendo a gente se inscreva no canal muito rapidamente. Aliás, a temporada do Rio de Janeiro foi um sucesso absoluto. Viu que eu tô até meio bronzeado, Celso, que eu tava no Rio. Mas aí, ó, e se você gostou da temporada, viu 1, 2, 3, ó, nós gravamos 10, então dá uma olhadinha, tem conteúdo antes e vai ter muito conteúdo depois, tá? O YouTube tem essa facilidade, então te inscreve no canal, a gente tá começando um Assado Para Celso Rigo, que depois da vinheta a gente comenta. Agora sim, depois dessa vinheta maravilhosa, deixa eu dar as boas-vindas. Ele se chama Celso Rigo, também conhecido como Tio do Arroz. Seja muito bem-vindo, Celso. Tudo bem? Obrigado, Duda. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de ser convidado por ti para a gente saborear esse teu assado já famoso nas redes aí, né? Não é só assado, Celso. Hoje nós temos um arroz prato fino aqui e eu escolhi um integral. Tchê, mas que facilidade que foi para fazer isso aqui? É exatamente isso a nossa diferença. A facilidade do preparo é uma delas, né? Tia, ó, eu não sou um craque de fazer arroz. Ou eu não era um craque. Porque eu sentei ali, sentei não, né? Eu fiz de pezinho ali na frente do meu fogão. E foi muito simples, né? Porque fazer arroz para quem não sabe, claro, tem vários tipos de arroz, né? Claro. Tem o arroz arbóreo, né? Que é o do risoto. O do japonês agora aí, que todo mundo tem, e ó, tá aqui, ó, até, ó, de vocês, ó. Tá aí, né? tá aqui, japonês. Claro, esse aqui é o do japonês. Esse aqui é o integral, uma xicrinha de arroz para 2 de água. Certo. E acabou a brincadeira. Mas não precisa ser craque para fazer o nosso arroz prato fino, pode ser o branco, o parbolizado, o integral, qualquer um deles. É só saber cozinhar, é o suficiente. Não Tá precisa ser afim craque. de aprender. O cara tem que estar afim de aprender para fazer Claro. uma bela de uma comida e o arroz acompanha muito. Que conversa agradável, eu já senti que vai ser bom o negócio. Ó, vocês estão vendo a gente aí, tá todo mundo muito feliz que o senhor tá aqui, pode ter certeza. Tá? Não só a torcida do Grêmio, mas curiosos em geral, querendo saber um pouco mais. E eu também. Tu também? Também Tá feliz de estar aqui, Celso? Claro. Muito honrado com o teu convite. Ah, muito feliz. O Celso tornou-se conhecido aí nos últimos anos devido ao futebol, mas a história do Grupo Piraí não é de hoje. É uma coisa muito antiga, né? Começou quando? Qual é o teu envolvimento com a empresa? Tu é um dos fundadores. Como é que foi que se deu isso, Celso?
Assim, eu de repente, se tu concordar, eu preferia começar assim a minha história de vida um pouco Por favor. Antes da empresa. Fique à vontade. Bom, eu nasci em Porto Lucena, mas com menos de 5 anos eu cheguei em Santo Ângelo. Meu pai era caminhoneiro e veio para Santo Ângelo para a gente estudar. Mas aí eu comecei a trabalhar por volta de 10 anos para 11 anos como jornaleiro. Eu entregava jornais à Tribuna de Santo Ângelo, assinatura, e vendia os jornais avulsos, né? Então trabalhei um período e tal, vendendo... Com 10 anos de idade. 10 anos a gente começou. Porque é uma família grande, 5 irmãos, e nós éramos mais 2 irmãos, e meu pai era caminhoneiro, tinha um caminhão, então a gente já tinha começado cedo, e naquela época não tinha de trabalho escravo, menor, essa coisa toda, não existia isso. Claro. E a necessidade fazia com que a gente... E a gente isso herda do italiano, né? Porque o italiano é assim, é empreendedor mesmo. Então, meu pai, lá nas colônias, lá em Porto Lucena, logo quando ele era bem jovem, ele trazia aqueles produtos da Argentina, botava uma mascate e saía a cavalo de Porto Lucena para 3 de Maio, Horizontina, para vender esse produto, rádio, essas coisas da Argentina. Então, esse é o italiano, né? Que legal. Então, a partir E os outros 4 irmãos? Quais são as idades? São 5 irmãs e um irmão. Tu é o único homem? Eu e um irmão mais velho. Tá. Eu sou o segundo. Tá. E depois vem as irmãs, as gurias para baixo. E ele trabalhava contigo, teu outro irmão? Não. Meu irmão foi pro quartel. Depois vem a história que ele se incorporou com a gente, mais tarde. Né? Perfeito. Mas aí então, depois da venda de jornal, aí eu parei e montei uma oficina de bicicleta. Então eu desmontava a bicicleta ali, reformava tudo ali, tudo direitinho, pintava com aquelas bombas de flit, aquelas de matar mosquito, aquela época e tal. A gente fazia o desenho ali na bicicleta e bombava, ficava bonitaço assim, reformadinha a bicicleta e tal, né? Bom, isso em Santo Ângelo? Em Santo Ângelo, claro. E aí, terminado eu resolvi então mudar de ramo. A gente ia mudando. Aí eu aluguei uma peça lá e fiz um mercado de frutas e legumes. Muito bem, lá por 13 anos já, por ali. E aí, então, eu saía às 4h30 da manhã com a bicicleta, uma caixa bem grande atrás, e ia buscar, então, laranja, bergamota, alface e tal, legumes em geral. Quando era 7h30, o meu mercado já estava suprido ali e tal, né? O mercadinho era uma peça só, o mercado, porque bem suprido ali. Trabalhei nesse período ali e tal, e fui indo, trabalhando. Depois, já um pouco mais para frente, eu já estava ali com 15 anos, por volta de 15 anos, eu peguei uma representada de Santa Catarina, dos irmãos Bush, de confeitos, de chocolates e confeitos e tal. E tinha uma mala, mas te falo de mala, Dudu Cancinha, mas ela era pesada de amostra, de amostragem. E eu fazia toda a Praça de Santo Ângelo com aquela mala. Aquela mala de esquina a esquina, de armazém, de mercearia, toda a praça assim a pé. Quando queria fazer calo numa mão assim, eu trocava de mão, né? Trocava de mão e assim a gente ia indo. E aí eu mandava os pedidos lá para Rio do Sul, para os irmãos Bush, né? Que era ali. Foi um bom trabalho na época também, né? Depois eu fui, então... foram 4 trabalhos diferentes. 4 diferentes. Aqui. Depois eu fui trabalhar no supermercado de armazém Morari, que era um atacado. Então eu fazia toda a praça de Santo Ângelo de bicicleta. Vendia de bicicleta e depois eu fazia entrega de Kombi. Mesmo sem carteira, eu tinha 15 anos e tal, mesmo sem carteira eles me entregavam a Kombi para mim fazer a entrega. Mas quando davam alguma batida, não tinha carteira, lógico, né? Quando dava alguma batida ali, aí ia um motorista com carteira para entregar. Socorrer, né? Claro. E assim fomos indo. E trabalhei um bom tempo, foi muito bom. Mas quando eu saí, daí eu resolvi sair mudar. Aí eu pegava uma carona com os vendedores que faziam entrega no interior de Santo Ângelo, os bolichos de campanha, sabe? E eu peguei lá uma representada de lingerie. Aí eu saía no bolicho.
quando eu chegava com um mostruário assim, e aí os bolicheiros chamavam as filhas para olhar, lingerie, Claro, calcinha, calcinha, sutiã e tal. E às vezes elas ficavam meio vermelhas, assim, encabuladas, né? Sim. Porque é um gurizão de 15 anos aí e tal, vendendo aquele material. Elas ficavam, mas era o meu trabalho. Ah, mas E tinha que fazer, né? meu trabalho era bom. Tudo que rendia, a gente encarava, né? Porque naquelas alturas não podia refugar Estava nada. no quinto trabalho. Não, sexto trabalho. Sexto trabalho. Sexto trabalho. Bom, depois desse trabalho, aí eu fui para cima do Mas ali caminhão. o senhor deu uma aproveitada nas clientes? Conheceu alguma cliente? Como assim? Ficou amigo de alguma cliente? Não. Aquele trabalho a gente fazia, porque era no interior e tal, a gente Sim. fazia essa distribuição. Que ano nós estamos conversando? Em que ano? Vamos nos localizar. Nós estamos falando de 15 anos, nós estamos falando de 64. Nossa, há muito tempo atrás. 64, seria esse período. Certo. Interior do Rio Grande do Sul em 64. Isso, interior de Santo Ângelo. Interior do interior. Interior do interior, de Santo Ângelo. Bom, aí então, eu fui começar a trabalhar com caminhão, com meu pai tinha um caminhão, eu comecei a viajar, já de 16 para 17 anos, aí eu comecei a viajar. Aí eu viajava para Porto Alegre, eu tinha uma carteira, 16 anos, tinha uma carteira amador na época ali e tal. Não era para caminhão, logicamente, Sim. mas eu andava, apresentava, não. E ia embora, e tocava em frente. Tu dirigia? Claro, Tá. dirigia. Com essa idade eu já fui para cima de caminhão. E aí trabalhei um bom tempo, caminhão, vendendo produtos aí e tal, fazendo alguns fretes também. E depois a gente foi para Santa Rosa, se mudamos para Santa Rosa. Eu já tinha 18 anos na época. Montamos uma indústria de arroz lá, pequena lá. E eu vinha para São Borja para buscar então o produto. Carregava uma carga, chegava lá por volta de 1h, 1h30 da manhã e tal. Era estrada de chão naquela época, vinha por São Luís, Cerro Largo ali e tal. E aí eu passava lá no bairro, na vila, para pegar os meus funcionários, meus peão, que a gente chamava na época aí. Aí chegava lá, descarregava, passava lá, pegava ele e descarregava o caminhão e já ia ligando a máquina, porque a gente era novo, tinha saúde e tal, não tinha nada. E já ia ligando. Então eu comprava, eu transportava o produto in natura, né, o arroz em casca, e aí depois eu beneficiava e depois eu saía de pronta uma carga, eu saía vender. Saía por Tuparandi, Tucunduva, Horizontina, 3 de Maio, aquela volta ali. Aquela região ali. Saía fazer entrega naquela região. Aí trabalhamos uns anos ali, mas é um mercado muito difícil, tudo era pequeno, né? Porque buscava uma carga, buscava outra e tal. Sim. Aí não deu. Se mudamos para Santa Rosa, isso já no ano de 1969. Né? Eu estava com 20 anos, quando cheguei em São Borja. Aí começamos a trabalhar por lá com o caminhão. O nosso patrimônio era aquele caminhão e a dívida era mais ou menos o valor daquele caminhão, né? Porque foi trabalhando e tal, e acabou não dando muito certo ali. E aí eu segui trabalhando e fomos indo. Aí trocamos um caminhão, pegamos um caminhão maior, o Mercedão que nós chamava, aquele gabine quadrado, tipo Alfa Romeo, assim, o 331, que era um caminhão grande, trucado, né? Aí eu comecei a viajar, já mais longe, comecei a viajar para São Paulo e tal, mas o meu caminhão era um caminhão 1966, um caminhão usado, já bem rodado e tal. Sim, mas para São Paulo do interior era longe. Era longe, eu fiquei 3 anos na estrada só com aquele caminhão, né? 3 anos na estrada. O meu caminhão é o seguinte, ele não podia ver oficina na beira de estrada sem que ele já ia entrando. Ele já ia entrando, né? Para enxergar uma oficina. Não, que era duro. Uns iam e voltavam, eu estava indo, né? Porque era complicado. E bebia? Hã? Bebia mais que o... Também. Era um caminhão meio complicado. Mais velhinho? Mais velho, tá. Mas é o que tinha, né? Que fazia o quê, né? Era o que dava para ter. Era o que dava. Aí lá pelas tantas, aí o que a gente fez? Aí
Vendemos aquele caminhão e eu dei de entrada para compramos mais 2 caminhões usados já um pouco melhor. E ficamos devendo prestações e tal. Bom, lá pelas tantas, quando eu já estava com 6 caminhões, tudo comprado usado, e comecei a trabalhar com madeira lá de Goiás e Mato Grosso, lá em cima, trazer madeira para cerca, postes para cerca e para mangueira, que lá em cima chamam de curral, né? Mangueira para gado. Então eu vendia, com 6 caminhões a gente ia e voltava e vendia em toda a fronteira oeste e até Bagé, fazia essa volta toda vendendo nas fazendas essas madeiras aí. Caramba, velho. Foi. E aí fazia esse trabalho, ficamos uma temporada, uns anos trabalhando. Isso lá por volta de 1975 já, a gente teve uma oferta de uma indústria de arroz lá, muito pequena, era um engenho de arroz que a gente chamava e tal, hoje a máquina e tal, diferente, um engenho de arroz. E aí eu acabei comprando aquele engenho e alugamos o prédio. Mas era um engenho pequeno, cabia uma carga de arroz em casca lá dentro e para a gente trabalhar 24 horas a gente deixava uma carga na rua, na calçada ali, quando chovia botava uma lona em cima para poder tocar dia e noite. E coincidentemente na época a gente atendia muito o mercado em São Paulo com esse produto, era o produto que era chamado de cateto, que é a culinária japonesa, esse que nós estávamos olhando ali. Então a gente vendia isso em institucional, sacos de 60 quilos, não era empacotado na época, né? Trabalhamos um bom período com esse produto ali, tocando 24 horas assim. E qual era o nome da empresa? Já tinha, era um embrião da tua atual? Ali já era Piraí, porque nós nascemos no bairro Piraí, ali já era Piraí. Na época, depois trocamos, não, era Cerealista Piraí Limitada, depois trocamos para Piraí Alimentos lá adiante, né? Trabalhamos um bom período, né, ali nessa indústria pequena, depois a gente comprou um quarteirão todo lá no bairro do Passo, onde a gente está hoje com a nossa indústria de administração. Ali é a nossa administração, perto da ponte internacional lá. E aí começamos a edificar lá, começamos com prédios de madeira, de tábua, né? E depois fizemos por fora, evoluindo, fomos trabalhando e fomos crescendo, trabalhando ali. Aí começamos a plantar arroz também, ali por volta de 1976, plantamos uns 3 anos ali, e aí depois a gente parou de plantar e eu convidei o meu irmão, ele saiu do quartel, convidei para a gente comprar umas áreas lá em Mato Grosso, em Rondonópolis. Aí compramos lá uma fazenda. É uma área muito conhecida por gaúchos, né? Sim, ali muitos gaúchos lá que povoaram lá e estão explorando, até hoje vem crescendo. O centro-oeste do Brasil ele é muito povoado por gaúchos, muito povoado. O oeste brasileiro. Diz que existe uma história que é o caminho do oeste, né? Que os gaúchos saíram daqui e foram tomando conta, né, de todo o oeste do Brasil. Todo o oeste, Mato Grosso do Sul. Chapecó, Xanxerê, Xaxim, toda aquela região de Santa Catarina que vai subindo ali, é muito habitada e colonizada por gaúchos, né? O próprio Paraná mesmo, eu lembro quando eu viajava ali, tinha aquelas máquinas, tinha muito mato pesado, onde derrubavam o mato e tinha aquelas máquinas de esteira destocando, tirando aquelas raízes ali e tal, e era gaúcho que estava... Tudo gaúcho fazendo. Claro, estava migrando. Só um parênteses nessa história, o senhor chegou a estudar? Colégio? Eu fiz até o 2º ano de técnico em contabilidade. Foi em Santa Rosa que eu parei. Aí eu tive que ir mais forte para a estrada, quando comecei e tal. Aí não consegui mais continuar. Mas fui até onde deu. Porque aí tinha que optar por estudo ou trabalho, porque era o que tinha que fazer, né? Porque senão... Até, por sinal, falar em estudar, eu estava no Festival da Barranca, agora, aquele famoso, ele estava fazendo 50 anos lá em São Borja e tal, uma cultura do centro, os Angueras, que é como é que se diz, eles são amadores, no caso, da parte de música e tal. Tem uma história deles aí, 50 anos, né? Então,
Eu estava lá. Aí me apresentaram o Osvaldir, pode ser? Osvaldir. Que ele é um dos... Que é músico? Ele é músico e foi o que fez a letra da Querência Amada. Sim, né? Osvaldir e Carlos Magrão, da dupla. Isso, exatamente. Aí me apresentaram ele, e aí, Celso Rigo, arroz, prato fino e tal. Ele disse, quem mandou não estudar, diz ele. Quem mandou não estudar também. É isso, né, Tia? É isso aí, é né? Exatamente isso. Mas às vezes eu perdi do estudo, porque em nenhum momento o senhor chegou a citar estudo, mas não porque o senhor não estudou, é porque estava falando, claro, da trajetória profissional, né? Exatamente. A gente foi indo, né? Eu fiz todo o meu fundamental, ensino médio em Santo Ângelo, e estudei um pouco lá em Santa Rosa, só até onde deu. Quando eu comecei a faltar muita aula... Sim, com esse negócio de ir para São Paulo, ali era impossível, aí já não deu tinha mais mais. como. Aí, forçosamente, eu tinha que parar, né? Não, e aí, geralmente, assim, empresários que tem algumas histórias assim, eles são autodidata, né? Sim. Eles são caras que pegam o que é o dia a dia e a vida que ensina, né? Claro. A escola, a faculdade da vida, eu tenho mais a faculdade da vida do que... a da academia. Da academia, né? Então foi assim. E então aí a gente estava falando, a gente foi então para o Mato Grosso, né? Ficamos lá, o meu irmão foi para lá, compramos uma fazenda, depois compramos mais 2 áreas lá, mais em Itiquira, mais em Alvorada do Norte lá e tal. Ele ficou 11 anos, depois a gente trouxe ele de volta. O meu pai falou, eu podia ver como é que faz, ele está longe da gente. Aí, não, tá bem, conversei com ele, vendemos as fazendas, compramos uma outra indústria de arroz em São Borja, uma sociedade com ele, né? E aí então a gente vendeu lá e ele voltou para São Borja. Aí Vai ficar com vocês. Para ficar junto com a gente. Só um parênteses aqui, Celso. Esse aqui é o ponto que tu gosta? Esse é o ponto. Esse aqui Tu é craque, né? É assim, né? É assim. Nem assim. Tão mal passado como o do Kahneman. Aquela do Kahneman, eu achei meio mal passada mesmo. Te assustou? Quando chegou, quando tu ficou sabendo que tu ia comer o meu assado, deu um medo até. Pois é, quando eu vi assim, digo, mas será que é isso mesmo, né? Será que eu vou ter que comer aquilo lá mesmo, tia? Não, tu fica tranquilo, Celso. Tu não é obrigado mas agora aqui, acertei o ponto. Experimenta, por gentileza, tia. Claro, isso aqui é um assado para... Celso, vê o que tu achou aí. Vamos ver, atenção. Vamos provar. Vamos ver como é que o homem vai. O que tu achou? Macia, no ponto, aquele suquinho, né? Eu não gosto muito de passada, porque aí tira o fica suco, seca. né? Maravilha. Tem gente que assa, tem gente que dá aula, né, meu velho? Hã? Pode falar. Mas vamos seguir na história que estava interessante. Teu caso é eu dar aula, né? E aí, então, o teu irmão se incorporou... Numa outra indústria, não na nossa, na outra. Mas veio a conviver com vocês. Exatamente. Bom, aí a gente foi trabalhando e a gente achou que nós podíamos expandir mais o mercado e partimos, então, para uma outra indústria nova na BR, onde a gente tem a nossa unidade 2, a BR que sai de São Borja para Santiago, né? A unidade 2. Aí fizemos uma unidade já bem mais robusta, né? Encorpada, com mais capacidade de armazenagem, com mais tecnologia, uma indústria grande mesmo. Ali já estava dando uma crescida significativa na empresa. Certamente. Ali sim, ali a gente começou a abrir mais mercados. Nosso mercado, o forte, ele é no Sudeste. É mais no Sudeste, né? Sudeste ali, claro, porque é o coração do Brasil, né? São Não, Paulo. E tem alguma relação para essas tuas idas a São Paulo, antigamente, tu ter feito alguns contatos e por Sim. isso que o arroz de vocês... porque eu sei que no Sudeste ele ainda é mais forte, ou era. Agora, claro, vocês recém ganharam o Top of Mind, ou seja, é uma marca agora que tomou um share importante aqui, né? Certamente. Nós, Minas, a gente já faz em quase 30 anos, 27, 28 anos que a gente recebe o Top of Mind lá como o melhor arroz.
Também fomos, assim, homenageados pela Associação Brasileira de Supermercado, a Abras, como o melhor arroz do Brasil. Então, assim, a gente está hoje, em termos de volume, falando aí dessa materialização de volume, nós estamos em terceiro lugar no Brasil, né? Terceiro lugar. E tem muitas empresas de arroz, ou seja, estar em terceiro é realmente algo muito grande. Tem muitas daquelas conhecidas que ela transita nas redes aí, na mídia, e que são marcas assim regionais e marcas nacionais. Agora, tem muita marca mesmo, porque tem umas que são na região do Paraná, por exemplo, tem só uma região, 2, 3, 4 cidades ali. Entendi. Então são marcas menores, isso marcas tem regionais. Tem regionais, tem Mato Grosso, tem aqui no estado. Então tem marcas que... Sim, o Brasil é gigantesco, assim, o interior do Brasil é muito grande, né? Sim, todas elas fazem uma parte do mercado, tem uma fatia de mercado, né? Sem dúvida. E a gente foi convivendo. Tu falou, então, quando eu viajava, eu levava arroz, de carga de arroz para São Paulo, era o tempo de a granela ainda, 60 quilos, aí eu vendia na bolsinha, lá no Brás, a gente chamava a bolsinha lá. Então tinha aqueles atacadistas fortes, um mercado muito forte, sempre foi muito conhecido lá. E a gente vendia essas cargas de arroz lá. Na volta trazia, às vezes, cimento também, né? Fazia tudo, tia. Trazia farinha também, do Moinho São Jorge lá, o cimento a gente carregava no Perus, então a gente fazia de volta mais um retorno. Sim, para aproveitar a viagem, né, tia? Aproveitar a viagem, porque tu tem, né, ida e frida, né, tem que ter, senão não dá. Não, mas não tem porque ir, depois não vou voltar de carga vazia. Não, aí não dá. Fazer alguma coisa. Tia, mas que loucura, isso nós estamos falando então em que ano agora, só para eu entender, pegar o... Bom, quando nós inauguramos a Unidade 2 foi no ano 2000 já. E aí já dá para dizer que ali já é muito mais próximo do que atualmente é o Grupo Piraí. Certamente, continuamos crescendo, fazendo mais silos, trazendo tecnologia. Trouxemos tecnologia da Alemanha, da Inglaterra, de Londres, aí máquinas, trouxemos do Japão. Então, nós temos o que tinha de melhor, a gente foi buscar no mundo o que tinha de melhor. E depois, logicamente, não é isso, capacitação do pessoal, olhando as nossas sementes que a gente produz, são outras sementes, não é muito usuária, com a maioria não dá importância para a qualidade das sementes. E aí a gente fala, porque o arroz ele tem uma classificação, tipo assim, a legislação permitia na época até 10% de quebrados, que é aquele meio grão, o canjicão, quebrado. Muito bem, depois, um tempo para cá, passou para 7,5%. Mas muitos têm até mais que isso, que daí já descaracteriza. Mas nós nunca, digamos assim, demos bola para usar tudo que a legislação permite. Tanto em quebrados, por exemplo, no nosso só o que a máquina não tira, ou seja, o nosso produto tem 1%, 1 e pouco por cento de quebrados. Se desse para zerar, se a gente conseguisse mais para zerar, a gente zeraria. Mas isso aí não. Quebrados é o canjicão, aquele grão, meio grão, aquele meio quebrado, grão, é isso. Aquele A gente tem aqui um exemplo, né? Aí tu não vai achar, tu vai... Tá aqui, tudo grão completo, né? Completo inteiro. Se tu vai procurar, tu não... Não acha meio grão. Não vai achar meio grão. Então é assim que a gente sempre procurou primar pela qualidade e também a segurança alimentar, que é a sanidade. Bem soltinho aí, ó. Integral, qualidade. Integral, Vamos ver como é que é esse cozinheiro aí. Bem. Esse cozinheiro, vamos ver como é que é aí. Botei um azeitinho. Olha o capricho. Botei um salzinho na panela. Que tal, senhor? Senão eu reclamo pro dono. Não, deixa. Tá bom, deu bom tamanho. Tá não, tá bom. Ficou ruim, eu ligo pros caras lá. Não, tu não tem noção, eu tenho um contato direto. É mesmo? Eu resolvo, claro. Não quero que tu sinta bem. Os caras são gente boa lá. Os caras são gente boa lá, tia. E aí a empresa foi crescendo. E quando é que tu se deu conta que a empresa já tomou um tamanho significativo, assim, grande?
Porque a gente começou então a ser premiado em Minas e a gente começou a aparecer mais assim no cenário, no ranking, né? Nós fomos subindo, nós éramos lá uma época 7º, 8º, já aparecemos já bem, fomos indo até que chegamos em 3º, né? Até porque tem empresas que é quase uma multinacional, tu pega em termos de volumétricos, né? Então, pega aí uma Camila Alimentos, por exemplo, eles têm no Uruguai, tem outros países, tem no norte também, né? Lá em cima. Então, tem um certo volume, porque eles andaram comprando mais empresas, entraram na bolsa e tal. Então, é diferente isso. Nós já somos uma empresa familiar, quer dizer, pelo nosso modelo de empresa familiar, nós estamos muito bem, né? Porque a gente cresceu, mas também a gente cresceu não só em volume, mas como também em qualidade, que é diferente, né? É diferente tu manter essa qualidade com capacitação pessoal, quer dizer... É porque é difícil tu crescer e manter a qualidade exatamente. Proporcional ao crescimento, né? É um trabalho que deve dar. Eu falava dos arroz quebrados, mas aí depois tem aquele arroz gessado, tem o picado, tem algum que é um pouco de amarelo também, de repente em alguns lotes acaba aparecendo. Isso tudo a gente tira com as máquinas de seleção eletrônica e tal, e procura... tudo um processo. Um processo. Mas o que acontece? Esse processo, ele acaba, digamos, se encarecendo, porque tu vai selecionar só porque aquele produto ele tem um valor de mercado menor, porque é um derivado, aquele que sai do processo, né? Que não tem mais... Então tem muitos que pela legislação tu pode deixar X% aqui de quebrados, gessados, quebrados, e esses outros defeitos. Tu pode deixar, consequentemente, o teu preço fica menor, logicamente. Sem dúvida. Né? Claro. Mas isso é o que vocês primam pela qualidade. Mas aí é que está. Então, o que a gente costuma dizer? O nosso arroz ele não é mais caro, ele tem o preço mais alto, que é diferente. Por que é diferente? Ele tem o preço mais alto, mas ele se torna até mais barato que a maioria das marcas. Pela média da qualidade. Porque o rendimento. Ele te rende mais na panela, ele vai ficar mais barato que muito. É que o consumidor, de repente... Alguns já perceberam, logicamente, entenderam. Mas a gente não é difícil essa comunicação, né? Agora, mas o legal é tu poder explicar bem isso, né? Para quem compra ou para, de repente, o gurizão que está vendo mãe, pai, ou justamente o provedor ali da família, seja homem, mulher, quem faz o supermercado. Dá uma oportunidade, se é que já não deu, né? Porque ganhou o Top of Mind, o homem está voando aqui. Claro, porque assim, aquele consumidor de poder aquisitivo, que ele quer qualidade, ele está comprando com aquela qualidade, mas de repente ele não se apercebeu, e tantos outros consumidores, se ele consegue fazer essa leitura e perceber que o produto ele não fica mais caro, pelo contrário, além de ter uma qualidade melhor, superior, ele vai ficar mais barato, né? Pelo rendimento. Sem dúvida, né? Claro. Essa é a ciência, mas a gente conseguiu conquistar e estamos crescendo e cada vez mais consumidores que têm condições e tal de pagar um pouco mais, porque sempre o pessoal olha preço e tal, preço, né? Claro. Mas ele se apercebe e a gente cada vez mais estamos conquistando, fidelizando esses consumidores. E quando é que tu percebeu o crescimento regional do Rio Grande do Sul aqui? Esse ano... Né, o arroz prato fino, a marca, ganhou como o Top of Mind, Top of Mind, sim. Ou seja, o que é o Top of Mind? Marca de arroz, o cara, fala na hora, arroz prato fino. Quando é que o senhor percebeu que o negócio estava se encaminhando para isso aqui no estado? Aí é o seguinte, até aproveitando para falar nisso, eu vou chamar o Fábio aqui para ele participar aqui com a gente aqui. Por gentileza. Depois nós vamos falar. Depois tu me dá o negócio. Senta ali ao lado do teu pai, fica muito à vontade. Filho. Aliás, deixa eu pegar um talher pro Fábio. Né? Claro! Como é que não? O Fábio entra que horas nessa tua história que tu nos contou até agora? Qual é o ano que o Fábio nasceu? 82. 82. Tu te recorda do que o teu pai falou aqui? Tudo. E ele não contou uma parte importante ainda. Fala bem alto pra nós pegar Conta quando a tua outra profissão, quantas tu contaste mais ou menos? Tchê, deu umas 8, 9 aqui. Que tu foi recenseador. Sim, em Santo Antônio eu fiz o censo. Sabe, né? Fazer o censo. Eu fazia o censo. Fazia o censo. Também, em Santo Antônio também. Fez um livro, Aí tu parava lá, anotava. Sabe, o censo, Claro. Ele contou esse ano. Ele não sabia, eu contei esse ano. Eu nem me lembrava, tem tanta coisa.
Tanta coisa que a gente não se lembra. Tu passou por mais ou menos 10 profissões até chegar no que tu faz hoje, né? É isso aí. Tia, que baita história de vida, tia. É. Onde é que o Fábio chega então em 80 aí? Em 82 eu nasci. Tu nasceu em 82, nós somos muito próximos. Tu tem 40 anos, então. 41, é. 41, eu faço 40 esse ano, então tu nasceu agora, né? Eu faço aniversário 9 de junho. 9 de junho. Mas tu faz 41 e 9 de junho. Eu faço 41 e Tem 40. Tá com 40, sim, tá com 40. 41. E vem cá, e tu diretamente entrou na empresa? Na Ou verdade, tu também teve algum tipo de outra experiência? Não, nenhuma. Cresci lá, obviamente, né? Acompanhei todo esse processo, né? Que o pai já... Que é lindo, hein, cara? Porra. Brincava nas pilhas de casca de arroz, Bah, né? deve Que era ser o que podia na época, né? Aí saía cheio de coisa, né? A mãe Sim. brigava em casa, passava o dia na empresa, os finais de semana, né? Depois da aula e tal, o pai me levava. Ia muito pra fazenda também, uma outras coisas que o pai gosta de fazer, Duda. Mas tudo isso que ele te contou ali, eu tenho muito na minha memória, né? Porque tu nasce inserido já dentro do processo. Sem dúvida. Tu nasce inserido dentro do processo e isso fica inerente a ti. Inerente a nós, a nossa família, né? Claro. Basicamente é o que nós somos, né? É aquilo que... cara, é a única coisa que eu sei fazer, né? E que eu aprendi a fazer. Eu entro num período posterior, né? Eu fui estudar, eu fiz o ensino superior completo, fui morar fora uma época. Uhum. E em 2009, se eu não me engano, né? 2009, por aí, foi quando eu retornei a São Borja e aí comecei a trabalhar na indústria, nessa unidade Fabril nova, que ele falou que havia inaugurado. E nós começamos, né? Conversamos lá na empresa e tal, e comecei processo por processo, né, Duda? Desde o recebimento do arroz e tal, passei pela indústria, né? Sim, fez todo operacional, exato. Aí fiquei basicamente 10 anos na indústria, mais ou menos isso, né, pai? 10 anos. Vai, por aí. E aí em 2000 o pessoal pegou um pedacinho. Pô, pelo amor de Deus, tia. Com licença. O homem fala aí, não ia dar um pedaço de carne, pouco. Ô, Duda, em 2009 eu começo lá na unidade 2, né, que é a nossa filial. Aí fiquei 10 anos lá na indústria lá e tal, aprendendo tudo. Tem o nosso gerente industrial geral lá que chama João Julião, cara fenomenal. Preciso citar ele aqui, porque foi um cara que me ensinou tudo, desde o recebimento, né? Eu passei por todos os setores. Sim, desde que o grão vem lá da lavoura, sabe? Sim, porque tu faz meio que um plano de carreira, assim. Sim, foi exatamente isso. E aí, no momento lá, em 2017, assim, eu tava... Porque né, é uma empresa familiar, tu entende que esses processos às vezes não são muito claros. Uhum. E a gente fica ali pensando, pô, acho que eu tô aqui, né, e tal, né, quase 10 anos e tal, já tinha aprendido bastante coisa, nunca tudo, porque ninguém sabe tudo. Sem e dúvida. O arroz é uma coisa, todo ano a gente costuma dizer, né, que quando tem safra, né, a safra é a colheita, né, do arroz, Sim. né, o plantio é a colheita. Todo ano é um ano diferente, né, pai? Não dá pra comparar. Sim, são vários fatores, né? Cara, solo, tempo, clima, tudo, né? Tudo influencia. E aí, Duda, cara, eu pensei assim, pô, eu acho que de repente eu, né, tô aqui e tal, acho que daqui uns dias eles vão me convidar pra, de repente vamos montar um negócio pra ti, tu vai fazer outra coisa, né, e tal. Aí eu falei, tá, beleza. Mas a gente sempre muito compenetrado, aprendendo muito, né, com muita humildade, né, porque, pô, já contou um pouco da história aí. Não, uma história riquíssima. Né, não só pessoal, mas assim, não é porque eu tô aqui, não é porque é meu pai, mas eu acho que é um dos caras que mais conhecem sobre arroz do Brasil e talvez do mundo hoje, assim, o cara que nasceu ali regulando máquina, né, que era no passado, né. Sim, que é um trabalho artesanal ali, né? Claro, né? Exato. Pelo que ele contou, é uma coisa, um processo muito artesanal. Em 2017, daí, no final de 2017, começo de 2018, nós tivemos a felicidade de ter, junto a nós, contratamos o Carzeli, que tu conhece, nosso gerente comercial, e ele assumiu a gerência comercial da Piraí.
E naquele momento o pai me convidou para fazer parte lá da gestão comercial junto. Aí eu saí da indústria e fui para a área comercial. Então ali eu me incorporei, eu troquei de unidade. Daí nós fomos lá, começamos na unidade matriz, que é onde tudo iniciou, né? Que não é no bairro Piraí, né? Mas é lá em São Borja também. Em São Borja, que é a outra, onde tem o centro administrativo. E a gente começou e ali tu te encontrou? Ali tu não, eu já adorava a indústria. Eu achava assim, não, mas comercial e tal, eu gostava muito de trabalhar na indústria. Ali com a máquina, inovação, tecnologia, os processos. Sim, ver o processo deve ser legal. Eu gostava muito, mas eu achei... Só que desafio é uma coisa bacana, claro, né? Óbvio. E aí ele me convidou e falou assim, não, vem pra cá e tal. E eu fui... E assim, eu tenho uma coisa, Duda, eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalhava mesa a mesa com o João Julião, que é o nosso gerente industrial, porque, cara, assim, tu sempre tem que procurar aprender com aquela pessoa que sabe aquilo que faz, né? Sem dúvida. Então, assim, cara, a minha sala hoje é com o Carlos Eli, a minha sala no passado era com o João Julião. Então eu divido, porque são pessoas que vêm do mercado e têm muito mais experiência do que vão te agregar alguma coisa. Com certeza. Ali. E existe uma troca muito grande, né? E nós começamos aí, hoje, a gente estava falando de nós termos sido agraciados, né? Com o Top of Mind 2023 no Rio Grande do Sul, esse crescimento que tu perguntaste ali. Foi muito de um trabalho que o Carlos Eli começou, e aí nós começamos a desenvolver junto e apresentamos para a direção, né, para o pai, para o Dr. Renan, que é o sócio, também é sócio proprietário da companhia, e falamos assim, não, vamos agora, porque nós já atuávamos no Rio Grande do Sul, né, mas há menos tempo do que a empresa atuava em São Paulo, no Sudeste, né, e tal. A empresa era bem desconhecida, né. Então, em 2018, a gente fez um plano lá, um planejamento. E aí nós éramos a 7ª marca daqui no Rio Grande do Sul. A gente saiu a pesquisa, né, e tal, nós éramos a 7ª marca. E fomos trabalhando, né, trabalhando. E o pai sempre com esse viés, assim, muito do que a gente carrega também, e tem muito orgulho aí da empresa ter muita lado social, né? Social muito, e tal. E a gente foi fazendo, galgando degraus com muita humildade, né? As diferenças para o líder eram muito grandes e tal. Saímos de 7ª marca para o 2º ano, para a 5ª marca, aí passamos para a 3ª marca, aí ficamos em 2º no próximo ano, aí 2º no ano subsequente, né? E aí, graças a Deus, em 2023, né, chegou aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muito que agradecer ao povo gaúcho, né, pai? E conseguimos aí sermos lembrados como a marca de arroz mais lembrada do Rio Grande do Sul. Aí, o futebol tem a ver com isso. Vocês reconhecem que a entrada, e que não é de hoje, né, Celso? Sim. É de passado. E eu tenho certeza que muita gente está curiosa para entender como começa ou como se mistura, né? Deixa eu retroceder um pouco, que eu esqueci de falar um detalhe. A gente, então, começou a marca Prato Fino. Como a gente vinha lá de trás, desde que a gente iniciou o trabalho, que foi, como o Fábio falou, eu tinha um sócio que começou comigo, o José Renan Toniaso, formado em Direito hoje. Ele tinha 17 anos, eu tinha 26. Imagina, cara. E a gente sempre... Imagina ano passado. Imagina um dia, né? 17 anos. Era um menino. Pediu autorização pro pai dele, né? Exato, menor de idade. Na época ele era menor. O pai dele naquela época, não, tem que falar com meu pai e com a minha mãe. Foi interessante. E ele tem um QI elevado, se formou em Direito, Ciências Contábeis e tal, então ele dá uma contribuição fantástica aí na empresa. E eu e a Rosângela, minha esposa, a gente, então, bom, agora vamos fazer uma marca. Nós começamos com a marca de arroz tipo 2, o Tio Rigo. E aí fomos trabalhando, mas lá nós temos que fazer uma marca tipo 1, agora só tinha uma, que era o arroz Tio João no Brasil, na época ali só tinha um. E aí então, pensamos ali, bom, nós queremos um produto top, um produto que se destaca, que seja o melhor possível, enfim e tal. E conseguimos aquilo que a gente pensou de fazer, o melhor arroz do Brasil, acabamos conseguindo. E eu e a Rosângela, então,
Tá, mas eu acho que vai ter prato fino. Beleza, ótimo e tal. E desenvolveu uma marca, uma embalagem bonita ali e tal, foi bem elaborada e Não tal. é bem essa aqui aí, né? Era a embalagem, não, ela tinha uns pratos ali, óbvio que não. tinha até uma maçã ali, mas na época era assim, moderna, era a embalagem mais moderna. Destoava, né, pai? Destoava das demais, entende? Não, e deixa... Aí levamos Em termos de design, tu quer dizer? Claro. Tá. Tomando Aí- vinho, ele é minha mãe. Sim, aí criaram. Aí- É o nome, claro. Aí levamos pro Renan para ele também aprovar, o meu Sim, sócio. sócio, claro. Aprovou e a partir daí a gente foi pro mercado. Mas, Fábio, deixa eu só concluir essa parte. Essa parte também é interessante. Como não existia e o produto ele tinha que ser mais caro do que os demais do mercado na época, só tinha mais o tipo 2, o que a gente fez? Para poder fazer uma introdução, por exemplo, eu vendia uma partida de 100 fardos, e a gente botava 10 fardos de prato fino junto para tornar conhecido ali. Pelo mesmo preço. Claro. Pelo mesmo preço, pelo mesmo valor. Tal. Claro, isso é uma estratégia. Estratégia. E aí foi largando aqui e tal, proporcional, sempre 10%, para ir introduzindo. Sem e dúvida. tal. Isso aí é uma baita estratégia. E a partir dali, bom, quando começou a rodar mais do que o outro, vai um pouquinho, agora vamos começar a recuperar o preço, a margem, porque ele estava já, em relação ao outro, ele estava deficitário, né? Estava no vermelho. E ali a gente foi fazendo, né? Também nós temos que pensar na margem. É claro. E aí depois ele foi subindo o preço, foi indo, foi lançando, promocionando aqui e ali, e aí acabou indo. Isso Aí, Não, aí isso acabou não entrando. eu achei que ele não ia contar essa parte aí Da margem. Da estratégia. Da estratégia, que O arroz prato fino, então, como é que foi criado o nome? isso foi, acho que isso, Foi porque isso eu aí. era criança, né? Eu não era nem nascido, cara. Aí Desculpa, eu e a 78. Rosângela optamos, definimos e tal. E Tomando um vinho. Tomando um Não quero vinho. detalhes, eu quero detalhes. Não, acho que Eu quero ambientalizar ali. Duda, tomando um vinho do Galvão. Pelo que ele me conta, foi tomando um vinho ali e tal. começaram Bela a pensar. Vista. Aí começaram a pensar num nome, que precisava ser um nome diferente do que tinha, né? Na época, Não, porque era um que outro... ele remetia Claro, a algo superior. Sim, fino, algo arroz diferente. prato fino, negócio fino. É diferente, é melhor, é superior e tal. Né? Era essa a ideia. Não, eu acho que passa, né? Fica bem... E a ideia acabou vingando, né? Tá, e a entrada ao futebol? Como é que se deu a entrada do Celso Rigo no futebol? No futebol. Bom, vamos lá. Então, eu comecei lá em São Borja, né, com a Sociedade Esportiva São Borja, que era o bugre das missões, que era o título dele, o apelido lá. Bom, eu trabalhei, foi 10 anos nós tivemos com São Borja na primeira divisão. Eu fiquei uns quantos anos aí como vice-presidente de finanças, fiquei um período como presidente também, um triunvirato que a gente fez lá. E, enfim, eu passei por vários cargos nesse período. Então, o que acontece? A gente fez boas equipes na época. Nós disputávamos, por exemplo, chegamos a ficar em terceiro no estado, o campeão do interior. Disputamos a taça de bronze na época. Mas não no gauchão, isso. Isso no gauchão, sim, senhor. porque era um outro... Era uma outra forma, era uma outra maneira. Tipo O o Taça gauchão. Brasil. O- Lembra? sim. O gauchão é o seguinte, a dupla Caju, por exemplo, era freguês de caderno nosso. Nós ganhava em São Borja, ganhava lá em Caxias. Ah, é? Sim, senhor, nós tínhamos um time forte lá. Formamos vários jogadores que venderam para a dupla Grenal, por exemplo. Então, a gente tinha um ônibus lá que chamava o Mimoso. Era o ônibus que tinha ônibus próprios, sabe como é que é, né? Claro. Senão estamos custo e tal. O Mais Mimoso. estragado, ficava Mas bom. outro, era velho, não vou te contar. Mas ia embora. Através do Mimoso você rodava o estado. Rodava o estado. Bom, aí nós chegamos a vender, por exemplo, jogadores para a dupla Grenal. Veio o goleiro Mano para o Internacional, o goleiro Mano. Veio o Canhotinho, que era um ponteiro esquerdo. Veio o Fernando, um volante também, né? Tem mais que veio para o Internacional, que eu me lembro agora, de bate-pronto foi. Para o Grêmio veio o Silmar, no lateral direito, que jogou, disputou, fez até um gol de falta na Libertadores, que eu lembro e tal. Veio o Silmar, veio o Zé Alcino,
Cassiar Carpes também. Tá, o Zé Alcino, Zé Alcino. Claro, o Mas Zé Alcino. depois tu Depois eu conta conto como é a que história foi, do Zé Alcino. É. Aí, aonde comecei no Grêmio com a história O do Zé Zé Alcino Alcino. foi campeão brasileiro em 96, esse eu tava, esse eu lembro. Claro, e jogou no Internacional antes. Também jogou no Inter. Bom, aí então a gente trabalhou, eu conheci lá na época aí o presidente Koff, mais o Paulo Doni também, que era da época ali e tal, a gente fez uma... Mas que uma ano boa isso, relação. Celso? Isso aí foi nos anos 80 ali. Nos 80. Nos anos 80 ali e tal, foi nessa época de 80. Que o Grêmio é 90, campeão do né? mundo em 83. Se esse jogador 80, fez gol na sim. Libertadores, Sim, já veio antes. Já veio antes? Veio antes, sim. Então o que acontece... come, Fábio, pelo amor de Deus. Chegou num momento ali e tal, então nós emprestamos Zé Alcino para o Internacional. Emprestamos, foi o Fernando Carvalho, São Paulo. O Fernando Carvalho era diretor de futebol, ele foi lá observar e tal, e aí nós negociamos com o Fernando Carvalho, que era diretor de futebol, por 120 mil o empréstimo por um ano do Zé Alcino, com o valor fixado em 460 mil reais. A compra dele. A compra dele. Chegou no final do contrato, era um ano, o Internacional não tinha dinheiro. Aí eu pensei, não, para um pouquinho, vamos tentar botar no Grêmio. Aí eu liguei aqui no Grêmio. Mas tu era gremista, já? Já, claro. Mas todo mundo sabia que tu era gremista. Claro. Ele não queria deixar o Zé Alcino no Inter nem a pau. Não, Sim, não, bom jogador quer levar no meu time, não, rapaz. ele só não ficou pro Inter, não. Ele Não tinha tinha dinheiro e ter como. Mas aí também, eu peguei, liguei lá no Grêmio, não quiseram me dar o telefone, o celular do presidente Fábio Koff. Porra, Grêmio. E o Fábio Koff, ele estava fazendo o primeiro amistoso em janeiro, o primeiro amistoso do ano lá em São Paulo com o Palmeiras. Amistoso antes de começar o Gauchão, a temporada. Tá bem. Aí eu liguei pro Paulo Doni, eu tinha o telefone dele, liguei para ele e ele me passou o telefone do presidente Koff. Aí eu liguei para ele de manhã e tal, me apresentei e tal. Não, beleza, tá. Digo, presidente, temos um jogador aqui que é interessante. Mas daí te apresentou como um dirigente do São Borja. São Borja, não claro. com nada a ver com um empresário. Nada a ver, Tá. como dirigente e tal do São Borja. Digo, então é o seguinte, o Zé Alcino, o senhor viu como é que é no Inter, foi bem aí e tal. Não, tranquilo. E aí, vamos levar para o Grêmio e tal. Não, mas o Grêmio não tem dinheiro, é muito caro, o jogador, o senhor acha caro, é 460 mil, mas não é, nós vamos fazer, temos um negócio, temos condição de fazer outro negócio diferente em termos de valor. Podemos fazer um negócio aí a 300 mil, né? 300 mil a gente faz negócio. Aí, depois, obrigado. A gente faz negócio. Aí diz, não, mas o seguinte, mas o Grêmio não tem dinheiro, então vamos fazer uma parceria. Eu entro com 200, o Grêmio entra com 100, e aí a gente faz um meio a meio aí, tocamos a vida em frente aí e tal, né, presidente? Sabe como é que é? Aí disse, não, mas aí começou a ficar mais interessante e tal. Mas deixa eu ver, mas é 100 do Grêmio. Aí disse, mas o Grêmio não tem dinheiro, não dá para parcelar esses 100 aí? Parcelar, digo, dá, isso ajeitamos, parcelamos. Começou a 400, virou 100 e virou parcelado. 100 parcelado, isso, parcelado. Aí ele disse, então tá, seu Rigo, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o Filipão, que era o treinador, com o Cacalo, que é o vice-presidente de futebol, e detalhe, nós falamos. Mas se der negócio, se nós fechar, eu quero que o senhor me leve o André Rosa para lá, que é irmão dele, ele é um pé esquerdo, um meio atacante, pé esquerdo, que é melhor que o Zé Alcino, diz ele. Não, tá bem, tá bem. Tá bom, aí digo, então tá, aí eu comprei o passe do André Rosa do São Borja por 100 mil, 10 mil por mês, parcelado ali, né? Comprei o passe ali, tá bom. E aí ele pode levar lá. Agora eu vou voltar daqui, tal dia eu vou dar uma passadinha na praia ali e tal. E vem lá e leva o Zé Alcino e leva o André Rosa. Tá bem, levamos. E o Fábio foi junto. Tu tinha 14 anos. 14 anos. Me lembro que o Fábio Koff tinha 64 anos na época. Foi em 96 isso. 96. O ano que o Grêmio ganhou o brasileiro. Exatamente. E ele joga junto com o Paulo Nunes. Passamos lá e tal, até por sinal, ontem eu estava comentando, o Ricardo Von Tobel, eu conheci ele ali, ele era vice-presidente de marketing, ele sentou com nós ali e tal, com o presidente, passamos um dia, almoçamos com ele lá e tal, com
presidente, era o tempo da Mosqueteiro. Né? Sim, da Mosqueteiro, ali na Carlos Barbosa. Ali. E aí, então, foi assim que a gente começou no Grêmio dessa maneira. E aí o Zé Alcino seguiu o caminho dele. Seguiu. Depois tu recuperou esse dinheiro? Depois ele foi vendido para o Lyon da França por 2 milhões de dólares. E aí mas antes disso, eu tava na praia, acho que era lá por março, início de março, fim de fevereiro, quando eu vejo um telefonema do presidente Kofi, aí diz ele assim, seu Rigo, tal, tudo bem? Sabe o que é? Eu estive pensando, o Grêmio vai pagar o salário dele, os encargos e tal, tu vê, tem custo e tal. Já aí queria mais coisas. Eu estava pensando em lhe devolver o dinheiro aí e tal. Digo, presidente, o senhor vai me desculpar, mas eu quando começo um negócio eu vou até o fim, eu não paro no meio, é isso? Me desculpe, mas eu no meio do caminho não paro. Começamos um negócio, vou até o fim aí, não vou aceitar a sua proposta aí. Ele malandro, ele queria já te pagar um pouquinho. Ele não gostou muito, mas depois nós fizemos uma amizade lá na frente, fizemos uma amizade muito boa, aí ficou tudo bem. Ficou zerado as contas. Ficou zerado. Mas vem cá. Mas aí tu me perguntou se eu recebi. Sim. Bom, porque tu investiu. Aí, claro. Que empresário que investe que não quer receber? Pois é, mas na época a dificuldade era muito grande. Aí venderam, peguei um pouco de recurso ali, ali foi daqui, foi dali. Aí eu entrei no condomínio de credores. Porque eu conheço. Teve a ISL aqui, que deu aquele problema todo. Tu estava no meio daquilo ali, tia? Claro, naquela época. E aí então eu entrei no condomínio de credores. O condomínio era o seguinte, era um percentual de cada jogador que vendesse, era um percentual dividido entre os condôminos, entre todos os credores. Ali estavam todos, cada um com seus valores dentro daquele condomínio. E quando vendia um jogador, aí entrava um valorzinho, um valor X aí e tal. Eles foram pagando, foi indo. O último que me pagou, o saldo final, foi o presidente Paulo Domo. Agora em 2005 ali. Exatamente. Quando ele, na última gestão dele. Não, foi na última gestão dele. Na última, agora da Arena, 2012, 10 ali, 11? Por aí, bem na última gestão. Ele... 9, né? Inaugurou, acho que a Arena inaugurou em 12. 12, isso aí. Dezembro de 12. 12. Foi ali. Faz 10 anos. O que eu fico curioso e até com todas... porque o futebol, ele é um meio que, tipo... Parece que ninguém é dono do dinheiro, porque o futebol ele é um clube associativo, né? Então vão passando e parece que ninguém é dono. Repassa pro próximo. E para se investir duas coisas, ou um amor, né, pelo clube, que eu acho que também ou se não, confiar muito nas pessoas. O que levou a retornar, Celso, e investir no clube? Mas aquela paixão, aquele amor pro clube, a gente ficou uma temporada sem fazer investimento ali e tal, mas na época ainda, até janeiro de 2015, ele tinha, por exemplo, assim, podia ter participação no passe de jogador. Sim, pessoas, né, CNPJs, né? Exatamente, CPFs também, né? CPF, pessoa física também poderia. Pessoa física, que era o meu caso, sempre foi pessoa física. E aí a gente fez vários outros negócios aí e tal, foi indo. Bom, ultimamente, quando chegou com o presidente Romildo, eu tinha vários créditos pendentes ali, depois a gente foi juntando ali, fazendo contrato de parcelamentos e tal. E aí tivemos vários, aí eu tinha participação na compra do Maicon, por exemplo. O Maicon nós estamos almoçando ali na Nilo. Eu sabia disso. Eu não sabia. Isso não foi divulgado porque não tinha interesse nem do clube, nem minha de divulgar, mas ali já é uma época que eu não tive participação, eu só aportei o recurso para pagar para o São Paulo para poder trazer. O Rui Costa, junto com o presidente Kofi, a gente almoçou na brasa da Nilo, e aí eles, olha, o nosso time começa, era o início de temporada, começa pelo Maicon. Aí a contratação, tá bem, da minha parte, então tá, vamos embora. E aí a gente fez, mas isso nunca foi divulgado porque eu não tinha interesse em divulgar o que eu fiz o aporte, nem o clube também, e ficou. Mas eu digo, tu tem que confiar muito nas pessoas. Claro, né? claro. Porque, por exemplo, eu lembro que o que eu fiquei sabendo dessa época é o Bolanhos. Vocês entraram no Bolanhos. O Miller. O Miller. O Bolanhos foi assim, então eu tô lá depois eu falo do hospital, eu estava na reunião do hospital no fim de tarde. Não tem muita coisa para conversar, fica tranquilo. No fim de tarde ali. Eu tô com pressa nenhuma. Me liga o Romildo.
o Romildo. Aí, seu Rico, seguinte, eu tô a fim de fazer uma loucura aí, um negócio aí meio grande. Opa, o que é? Vamos lá. Um negócio meio grande, uma vamos loucura, lá. pô. E aí, pô, era um negócio seguinte, um jogador lá e tal, do Equador, seleção e tal, e coisa. E foge totalmente da nossa condição, e não temos recursos e garantias, tá bem. Foi aportado 10 milhões de reais, e mais as garantias. Não lembro o valor em dólar e tal, mas enfim, era bastante. Aí, garantias e mais o aporte para trazer. Da compra. Aí a gente trouxe, botamos lá o avião, já fomos buscar lá no Equador, ele aí e tal, foi junto aí o jurídico, o Gabriel Vieira. Sim. O Gabrielzinho, gente fina. Foi gravatinha, famoso gravatinha. Gravatinha, E mais o Rui Costa e tal, mais alguém, não lembro quem mais foi. E aí foram lá buscar o Bolanhos. Até o Fábio estava em Porto Alegre, lá quando ele chegou, estava lá no aeroporto, lá. Eu lembro disso. E o Bolanhos, o Equador, era ele mais 10, né, tio? Ele era muito bom. O problema é que aquele acidente que deu aquela lesão ali, lembra? Todo mundo que acompanhou, lembra? Um cotovelaço aí, ele quebrou. Ficou um ano parado e depois aí, de repente, à noite, aí, sabe? Ele deu uma aprontadinha. Ele deu uma aprontada aí e tal, e aí depois dali pra frente... Mas ele foi vendido acho que pelo mesmo valor que foi comprado. Bem menos. Bem menos, porque tinham que tocar em frente, não tinha mais clima. Bom, eu achava muito menos. Muito. Quem botou que sabe, né? Não sou eu, né? Não, mas aí eles cumpriram a garantia que eu fiz, o Grêmio cumpriu e tal, essa parte aí. E é por isso que se volta, né? Sim. Porque senão vocês não voltariam. Claro. Quando chegou ali no último mandato do presidente Kofi, não estava muito bem, acho que ele perdeu um pouco a mão ali e tal, porque a idade também já tinha pego. Quando o presidente Romildo pegou, ele já não estava muito bem ali as finanças, estava bem complicado. Que isso nós estamos falando de 14 ou 15, né? Ele ficou 8 anos, né? 8 anos. Não, o Romildo sim. O Romildo foi. Exatamente, acho que ele pega em 15. E aí leva até o 22. Na gestão, lá atrás, na outra gestão do presidente Kofi, eu me lembro que era o Filipão, o treinador, eu me lembro que eu fiz, só um dos aportes que eu fiz foi para pagar uma folha. E isso aí ficou pendente. Quando chegou o presidente Romildo, isso estava pendente. Era uma das pendências, como tinha do Maicon, tinha outro também pendente. Né? Mas sempre com um contratinho bonitinho para quitar esse negócio, né, Tia? Isso, mas aí, por exemplo, assim, o presidente Romildo, ele teve altos e baixos. O início foi bom, os títulos e tal, beleza e tal. Cumpriu, né, Ele foi muito assim, cumpriu. Ele só não cumpriu na plenitude por conta de a queda para a Série B, porque senão ele teria cumprido. Não, eu quero zerar e tal, e sempre me dizia, mas não conseguiu zerar, ficou um saldo. Mas pelo montante não foi muito o saldo, mas ele foi nessa parte assim muito legal com a gente. O Grêmio tinha o tal do superávit, né, que todo mundo falava isso, era super... Ele teve receita, venda de jogadores e tal, então ele fez um parcelamento e foi cumprindo, até quando conseguiu. Depois, na reta final, aí ficou. E deixou uma herança. Né? Sabe quando... A gente sabe que ficou. Série B. Em 90, quando o Zé Alcino chegou no Grêmio, sabe aquela história famosa, né? Que ele comprou o Tempra Turbo Não, vermelho? Conta aí, por favor. Não, você não sabe? Nossa, não me lembro. Falar? Não me lembro mais agora. ou menos. Ele chegou, né? Aí acho que deve ter recebido o primeiro salário e tal. Aí acho que era um carro esportivo da época, né? Tempra Turbo. Era um Fiat Tempra. Vermelho. Clássico, né? Aí ele foi lá na Fiat e comprou um Tempra Turbo vermelho. Vermelho. Sim, porque era o carro lançamento da época da marca e era todo um objeto de desejo, um esportivo, né? Aí o cara, aí chegou no pátio do Olímpico, no outro dia chegou com um preto, né? Fizeram óbvio. O cara já não tem tudo vermelho. O negócio vermelho no estacionamento, não pode. Ele fez essa. O Zé do Maraca fez uma vez acho que 2 ou 3 gols, né? Fez lá no Maracanã, né? Fez o Maracanã, 3 gols. Entrou no intervalo, no segundo tempo, e fez 3 gols. E fez 3 gols. Era muito forte, né? Mas tu tinha um olho bom pra ver jogador, então. Foi tu que revelou. Não foi quem revelou, foi o clube lá. Não, quero só encher o saco aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um brinde para esse momento e aí para depois nós
nós temos dois assuntos muito interessantes pendentes. A parte social, que eu acho que é legal, que tem um envolvimento do D'Alessandro também, né? Todo o do Tinga, do Dunga e todas as ações sociais que o Grupo Piraí faz. Diga, Celso. Tá, deixa eu te falar para não esquecer, ainda tem mais assunto dentro do Grêmio. O Kahneman, por Óbvio, exemplo. mas agora eu quero fazer um brinde para nós falarmos do Kahneman, do Soares e de tudo isso que... Eu posso te entregar um presente? Pode, pega lá o presente enquanto isso. Tá. Que eu vou aqui, ó. Quem me deu isso aqui, ó, poderia ter sido... Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada da Bela Vista, que tá sempre comigo aqui. Um beijo, aliás, para todos os meus parceiros, né? Zapay, para Gimo, para Bela Vista, para iPlace. Aliás, no final vocês vão poder escolher um negocinho legal. Aqui é o Esportes da Sorte também, que a gente estava lá na casa Esportes da Sorte, no Rio de Janeiro. Deixa eu abrir aqui, ó, porque a rapaziada da Bueno Aires e o Galvão, quando ficou sabendo que a gente ia gravar, falou assim, não, faço questão de mandar um vinho para o Celso para vocês tomarem. Então tá aqui, ó, um Petit Verdot. Tá. Eu provei um lá numa janta na casa do Ricardo Bontobel, que aqui também é bem amigo do Galvão. Muito. Muito eu gostei bom. Que tu falou que também é muito amigo do Galvão. Ou seja, eu sou muito amigo do Galvão. Senão tu não falaria também. Gostamos tanto que ficamos degustando até umas horas. Aí, eu conheço. Isso aí isso é quase uma regra do Galvão, entendeu? Vocês têm que degustar até umas horas. Ó, vamos pegar aqui, ó. Fábio, tu quer pegar lá? Tu tá com o presente aí, não? Não, mas quer. Vamos fazer o brinde primeiro. Vamos fazer o brinde. Cadê a tua taça, Fábio? Teu churrasco, tuas horas, tuas regras. Ah, viu só? Meu assado, minhas regras. Joga lá no coisinha, por favor. Pra nós fazer esse... Por favor. Vou até servir, ó. Vontade, pai. Vou até servir como o Galvão me ensinou. Não, pega aí. Não, mas Tá bom. Muito obrigado. Tá bom. Essa aqui é minha. Opa. Ai, rapaz. Fui dar de pata ganso aqui. Com licença. Meter mais uma aqui, ó. Tá bom, Duda. Obrigado. Pega aí. Deixa eu só, antes de nós brindarmos. Olha aí. Celso, pelo amor de Deus, tu não vai quebrar isso aqui, que é humildade pura aqui, hein? Tá sacanagem. Vamos fazer esse brinde aqui. Ó, geral. Vamos lá. Aí, ó. Aê! Boa, rapaziada. Valeu. Esse brinde foi para nós podermos falar da parte mais recente e mais curiosa que as pessoas falam, né? Citasse o Kahneman. Vamos fazer o seguinte, vamos a partir do Soares. Como é que foi quando vocês ficaram sabendo que o Soares e também os dois... Eu vou te dar o brinde. Claro, não, vem, por favor. Não, o meu brinde tem preferência. Vou te dar o teu brinde aqui, né? Olha lá para aquela ali, ó. Vem aqui, ó, Fábio, vem aqui, ó. E aí aquela ali vai tá te pegando. Tu quer abrir? Não pode me dar aqui que eu... esse aqui é um clássico, né? O pessoal foi recepcionado, os jogadores, né? Sim, foram. né? Mas só que naqueles era só da Piraí, agora a gente fez o do Grêmio. O do Grêmio. Junto, né? E é legal dizer que quem comprou esse uniforme novo aí ganhou os primeiros, né? Não foram todos. Os primeiros. Tem um número lá. Tem um número X lá que a rapaziada ganhou. A lateral do Grêmio aí, a lateral. Aí, aqui, né? aí, e ó. tem o preto também. O que eu fiquei preto. melhor? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui tá mais apertadinho. Pra ti fica bom os dois, né? Os dois, viu só? Tá. Obrigado, meu velho. merece. Valeu. Felizaço. Senta ali, vamos continuar essa resenha aí. Vamos lá. Tá boa. Então, deixa eu te falar, depois tem outros aí pra gente falar também, né? Mas como é que tu... Então, vamos falar pode ser do Kahneman. Do Kahneman. Vamos começar com o O Kahneman. Kahneman, então, é o seguinte. Lá pelas tantas, o pai do Kahneman, o seu Pedro, que era comandante da gendarmeria lá em Santo Tomé, do outro lado. pai do Kahneman? O pai do Kahneman. Ele era muito amigo do meu pai. Então, brincando? sim, porque o meu pai ele se dava muito com os argentinos ali e tal. Por exemplo, nas trocas de comando da gendarmeria, né, e a marinha lá, ele sempre era convidado. Ele ia às vezes me levava junto, o pessoal pedia para
para levar qualquer um familiar lá, ele tinha sempre carta branca, ela ia pescar na Argentina e tal. E aí, o que acontece? O comandante e o pai do Kahneman, na época, ele vinha almoçar numa fazenda do pai, do lado da cidade, bem perto do trevo ali e tal. Que rica coincidência. E ele vinha de van, porque ele vinha com toda a família. A família trazia mais algum outro subordinado, comandante, capitão lá e tal, trazia junto. Então eles passavam a tarde ali com o pai, tomando vinho aí e tal, os domingos. Ele vinha lá. Pai do Kahneman. O pai do Kahneman, o Pedro Kahneman, comandante da gendarmeria em Santo Tomé, do outro lado ali. Mas veja só, o que acontece? Surreal isso. Escuta essa. Aí então, ele pede, ô Ringo, fala com o pessoal do Grêmio lá para contratar o meu filho aí, o Walter aí e tal. Estava no São Lourenço lá. Não, sim, tá bem, claro. O zagueiro aí, tá, beleza, ótimo. Então tá, vou falar. Aí pensei, na época e tal, né, vou falar com o Zelinho, que era conselheiro. Sim, né? Zélio Oxman. Zélio Oxman, né? Falei, Zelinho, tá, assim, não, tá bem, eu vou falar com o presidente aí, falar com o pessoal. Aí levantaram lá e tal. Ele dava risada, não, tá louco? É da 4ª categoria, eles chamam categoria, por exemplo, assim, o 4º reserva. É que eles chamam de 4ª categoria e tal, uma coisa assim. E na verdade, é o seguinte, acho que ele tinha 17 anos, 16, Você era muito 17, jovem. Claro, porque pelo tempo que depois ele chegou com 25 anos aqui, né? Aí... E ele dava risada, eu vou mandar o presidente, eu pedi para o presidente contratar ele e tal. Puta, me deixou numa situação, né? Aí ele me perguntava, e aí? Eu disse, não, eu falei, mas por enquanto os zagueiros estão bem aí, quando der um interesse aí, a Queremos gente volta 17 a falar. anos. Isso, a gente volta a falar, eles não têm interesse e tal, por enquanto não tem espaço aí, aquela coisa toda. E lá pelas tantas, quando eu vejo, até foi agora com o presidente Guerra, era na época... Vice de futebol. Vice de futebol. Era, 16. Do Romildo, bem no início, no primeiro mandato do presidente Romildo. Exatamente. Até quem me ligou foi o presidente, olha, tem que contratar um zagueiro, está lá no Atlas do México e tal, não, tá bem, precisamos um aporte e o resto a gente parcela aí e tal. E aí... o dólar não estava Aí tão ele alto. me falou do nome, puxa, aqui foi, olha só, o Kahneman. E aí eu aportei o valor para ele, para poder contratar, e ele parcelou lá a diferença aí que... Sim, que eu me lembro foram 10 parcelas de 120 mil. A gente aportou 500 mil dólares na época e eles ficaram devendo 700 mil dólares. Então é isso aí. 700 mil. Bom, e aí veio o Kahneman, tu vê só que curiosidade, E o né? pai dele entrou em contato contigo? Não, depois disso não. Depois ele já tinha ido para Buenos Aires, nessa época ele já estava... Nós encontramos com ele em Lanús na final, né? Ah, sim? No camarote lá. Claro, porque o Kahneman estava suspenso e tal. Lembra? Claro, a gente se viu lá, claro. E agora, quando nós estávamos festejando aí o título... Do Campeonato Gaúcho? Eu sentei com o Renato e depois com o presidente ali e tal, né? Jantamos, fomos aí, batendo papo, fomos longe aí e tal, tomando um vinho. Fomos longe, é muito bom. E aí depois sentei com o Kahneman, o Jeromel e o Lucas Leivas, né? E estava um amigo meu, o Fernando Kaifler, ele é pecuarista lá, que ele veio junto comigo, e tem mais uma veterinária lá e tal, né? Então ele conhece muito de gado, essa coisa toda, aí sentou lá e começou a falar com ele, se interessaram, porque o Kahneman, ele já tem alguma coisa de pecuária, acho que lá no E o Lucas Uruguai, também. E o Lucas tem no Mato Grosso. No Mato lá, Grosso. Ele falou pra gente. E aí se interessaram muito e tal. E aí eu falei para ele essa história, ele ficou bem curioso, mas que barbaridade, ele não sabia, né, claro, lógico, que ele foi embora para lá, para o México, essa coisa toda e tal. E a gente nunca falou. Aí eu contei essa história para ele. Né? Cara, espetacular. Uma salva de palmas para essa história maravilhosa que é revelada pela primeira vez neste assado. Essa é muito boa, essa é muito boa. E aí vem... Não, o senhor trouxe vocês, né, os dois gringos, Carbajo e o Cristaldo. E o Soares. Soares, isso. Nessa atual gestão são esses três jogadores. Nessa atual. Como é que foi aí? Com o Guerra, pelo jeito, já tinha uma... Sim, a gente já conhecia. Nunca tinha muitos contatos lá na época e tal, mas a gente conhecia, claro, alguns Teve contatos. muita participação do Antônio, do Paulo. Sim, do Brum e do Calef. Isso. Aí o presidente me ligou e tal, não, estamos juntos aí, tranquilo e tal. Muito bem. A humildade, não, tamo junto. Tamo junto. Não, vamos lá. Vamos lá. E aí tudo bem, eles, os valores e tal, assim, maravilha, beleza e tal. Era questão de garantias aí e tal, para poder viabilizar e tal. As garantias, quando o senhor fala, tipo
Dá como... Tu tem que dar um aval, uma garantia. Tipo, se der merda, eu cumpro. É tipo isso. É um aval. É um aval. O clube não tem Se não hoje pagar, garantia, não porque Entendi. o estádio não está no nome, aquela Sim, coisa entendi. toda e tal. Então, tem dificuldade em garantir. Isso não é de hoje. É um fiador, é que nem É um quando tu vai fiador, comprar um é imóvel. Um fiador. Aí tu dá imóvel em garantia, ou um aval Entendi. lá e tal. Enfim, é para dar aquela garantia de sustentação para poder Que é isso que o senhor fez. E Exatamente. eu acho que vem de encontro, né, pai? O que tu sempre fala, Duda, que tu perguntasse assim, tá, mas é porque tem sempre aquela confiança. O pai sempre foi esse gremista que sempre confiou e teve boas relações com as direções, entendeu? Sim. Porque passou ao longo dos anos fazendo esse tipo de parceria. Porque há muitos anos já não se pode tu ter o passe do jogador, né? Então, assim, faz ali. Esse aqui é o vai meu lá. ou o teu? Esse aqui é o meu, mas tá em boas mãos aqui, não tem Vem problema. tomado do outro. Não, mas tá em boas mãos aí. Não. E tá bom, viu? Tá bom, é? O teu tá muito bom. Deixa eu botar mais um pouquinho. Não, eu entendi. Tipo, essa confiança Confiança. vai além da pessoa, vai no clube, É né, que é tia? o coração tu tem que- deles. tem É, o confiar. coração Coração fala, né? deles. Não adianta. E por falar nisso, eu estava acompanhando e tal, e eu vejo também opiniões que não é só a minha com relação a essa direção nova que está aí. O presidente Guerra, o que leitura está se fazendo com todos aqueles que conviveram e que a gente tem contato e tal. Ele é muito austero, muito preocupado com o endividamento, que herdou e não quer aumentar. Então, ele tem muita responsabilidade pelo cargo que ele assumiu. A gente vê, é nato dele e tal. Não adianta, temos que contratar e tal. Ok, nós está de cobertor curto, qualquer um sabe, é o torcedor, é ele, é a comissão técnica, todo mundo sabe que precisa o elenco estar mais encorpado, que tem competições pela frente, que daqui um pouco, sabe como é que é, né? Perde 2, 3 titulares e... Mas ele é muito, muito consciente. Essas contratações também têm um mérito muito, muito importante. Por exemplo, o Antônio Brum é olheiro. O próprio Calef falou para ti, eu ouvia o assado com eles, ele falou isso aí. E a gente sabia. Quando ele falou, a gente já sabia, só para reforçar. Ele olha o scout... É muito curioso, né? Curioso, ele acompanha. Investiga. E o Calef é aquele, o matador, o que fecha, aquele cara inteligente, o cara que faz o fechamento ali. Então, fechou todas, né? O presidente é jovem também, tanto quanto eles, e são assim, Essa é a nossa idade, Fábio. motivados. Sim. Tudo 40 anos. Claro. Conversou com o Bruno. Hein, pai, igual eu tava conversando com o pai ontem, e é isso. Às vezes o pessoal manda pra gente, né? Jogador tal, sabe, né? Os torcedores do Grêmio mandam. Tio, contrata tal. Jogador tal, né, e tal. E tem alguns que são realmente, tu olhas e são bons e são, vai ficar livre, né? Porque o pessoal também tem muito torcedor já incoerente, né? Ele sabe que o Grêmio não tem dinheiro, então tem que estar livre no mercado, negociar uma luva, vir pelo salário, né? Alguém que tal. Aí, pô, às vezes eu mando pro pai, tal, fulano e tal, aqui, ó, o pessoal me mandou, talvez esse aqui, e o pai já manda, os caras já sabem. O Antônio já sabe, o Calé já sabe. Já Aí conhece. já sabe por que não dá, ou se dá, já estão de olho, ou por que não, sabe? Eles têm. Mas, já... Fábio, tu gosta tu é entusiasta do futebol? Tu gosta? Sim. Eu lembro mas de título. Mas eu não participo, né, nessas negociações, nada. Isso mas aí é o teu pai. É, tudo ele. Mas é que eu tenho uma boa relação de amizade com o Calef, com o Bruno, Mas, com o Guerra, mas tu entendeu? olha o jogador, tu fala que sabe a gente não leva isso. Não, isso não. não. Isso já é uma outra Não, coisa. isso é outra coisa, não. É Deixa que para os o pessoal competentes, me manda entre muito. aspas, né? Deixa para quem... Não, é que o pessoal, tanto quanto para ele quanto para mim, manda Sim, muito, né? claro. Pô, vê o fulano e tal, traz o Messi, né? Traz o agora nós vamos né? tentar o Messi, né? Bom. Não, tentar qualquer um ter. Vamos tentar. Vamos tentar, né? Não, a gente já tem. Mas como é que foi com o Soares? Como é que o senhor trouxe o Soares? O Soares foi assim. Então, o Antônio Brum muito entusiasmado, o Calef também e tal, e o presidente um pouco reticente, claro, porque demandava de um recurso aí, afinal, tal. Mas ele foi dialogando e tal, e lá pelas tantas chegou, não, mas está bem, vamos em frente. Aí, com o aval do presidente, as coisas fluíram, aí foram tocando em frente e tal. A negociação é um pouquinho truncada, porque tem vários senões que isso não está
assim divulgado, e cursos daqui, dali e tal. É toda uma montagem de um Bastidor, projeto. O bastidor, o que eu sei é... A bastidor foi... São montagem de um projeto aí e tal, que né, não é tão simples, mas eles conseguiram desatar. O importante é que só foi viável porque o próprio jogador, ele queria vir. Por quê? Ele começou a ver, bom, chegou o Cristaldo, chegou o Cabardio, e começou a ver, o Kahneman está lá, começou a dar aquela analisada e tal, assim, aí ele, pô, para um pouquinho, deixou de ganhar muito mais, uma remuneração muito maior no México, proposta, ele queria ficar mais perto de casa, já fim de carreira e tal. O Lucas também, que estava aqui, foi importante, bem lembrado. Bem lembrado. E então, aí as coisas foram se encaixando. Com a vontade dele de vir, as coisas se encaixaram, né? E como é que foi quando vocês conheceram ele? Eu não sei, pode No falar, sentido mas assim, eu vou te falar a minha percepção, depois o pai vai contar, porque ele teve bem mais contato que eu, ele tem mais contato que eu, ele vai mais nos jogos, está mais no vestiário lá. Sim, ele não veio, né, no churrasco, no assado ainda, né? E ainda não. Ele veio, mas ele vai vir, tá? Ele vai vir. Vamos torcer pra ele já vir. foi brifado já. Ele vai vir. Certamente. Mas o Duda, ele é um ser Pega humano... mais uma aguinha? Tem. Ele é um ser humano fenomenal, Duda. Família, um cara humilde, é um cara batalhador, trabalhador, incentivador dos jovens do clube, cara. Assim, é um ser humano diferenciado, assim, cara. O cara agregou muito, assim, no elenco. E tá aí, talvez, eu acho que o sucesso, né? E ele é um cara que jogou em tudo que é lugar, venceu tudo que podia vencer, jogou com todos os melhores jogadores do mundo e é um ser humano mas com você ele foi assim, sabendo que vocês eram um dos avaliados, porque junto de vocês outras marcas também aportaram, né? Para fazer claro. Para fazer por exemplo, para nós podermos, né, como empresa, no caso o pai, poder fazer essa participação que nós tivemos, foi pedido para que fosse apresentado quem era, que empresa, e que fizéssemos uma apresentação, porque ele gostaria muito de olhar quem seriam os parceiros. Sim, isso antes da contratação. Esse cuidado com a imagem. Cuidado com a imagem. Ele recusou alguns patrocinadores que estavam ali, porque... Dispostos, assim. Talvez, né? Eu não sei bem como foi a negociação, mas ele é um cara que cuida muito isso. Cuida muito. Isso é muito legal. Tiveram que apresentar a empresa para ele poder aceitar como patrocinador. Que legal, velho. É interessante isso. Bacana. Baita. Por exemplo, se é de aposta, por exemplo, já, pois é e tal. Não, mas ele entrou. Ele entrou agora. Esportes da Sorte tá. Ele entrou junto. Arroz Prato Fino e Marquespan, eu acho, né? São as três, eu acho. Marquespan, sim, dentro. Também com a gente isso ali. aí. Eu acho que essas três, né? Que ao menos que se divulga, né? São as três. E aí, com ele em si, o senhor teve contato? Sim, a gente esteve lá na apresentação e tal, conversando, mas muito receptivo, tal, tranquilo e tal, muito assim. Cara fantástico. Muito humilde, né, pai? Humilde. Mas é família, assim, simples. É um cara muito simples. E o Carbajo e o Cristaldo também foi a mesma coisa. O Brum veio, pede para vocês essa ajuda e é o que... Isso, E aí fechou todas, né? Fechou. Vocês estão com uma expectativa muito boa para esse ano, então, com certeza. pelo Grêmio e pelas pessoas que estão gerindo, pelo jeito. E outra, o pessoal tem teu celular, né? Quer essa liga pra ti, né? Claro, pergunta. Claro. Tem o WhatsApp dele. Tem WhatsApp. Tem meu filho é craque, leva no Grêmio. Não, é verdade. Me ajuda. Mas a gente falar negócio de ajuda é uma coisa que o senhor faz e não é de hoje. Isso. Conta a história do hospital que foi construído. Tá, agora eu já te conto, mas eu quero primeiro voltar um pouquinho atrás na contratação para não esquecer. Eu acho ótimo. Quanto mais falar de contratação, melhor. Eu vou deixar vocês, eu vou ao banheiro ali. Tá bom, fica à vontade. Fica à vontade. Toca a ficha, ó. Agora eu vou centralizar o Celso aqui, ó. Contratação do Wendel, o lateral esquerdo, aquele que depois foi vendido, do Wendel. O que acontece? Então o presidente Koff me liga assim... O Wendel que estava no Bayer Leverkusen. Isso. Aí o presidente Koff disse, seu Rico, nós precisamos contratar um lateral que está no Londrina, lá, assim e tal. Mas, olha, de fundamento e tal. É bom mesmo. É bom mesmo e tal. Aí precisamos, assim, aportar 3 milhões de reais na época ali.
Não, tá bem, presidente. Vamos embora. Então, eu vou elaborar aqui um projeto, um plano, por 4 anos. Assim, o primeiro ano X, o outro e Isso tal. é de devolução a ti? De participação no passe, que a época podia. Participação. Tá. Participação, devolução, não, quando vender e tal. Aí eu tinha Ganho. X de participação. Tá? Começava com 45% aí do passe, aquela coisa, o primeiro ano e depois e tal, não sei o quê. Tinha um projeto ali. Tá bem. Aí quando foi poucos meses depois, não me lembro quantos meses depois, aí 3, 4 meses aí e tal, aí surgiu um negócio para a Alemanha. Sim, ele foi, Foi 6 milhões e 800 de euros. Ou seja, ele se valorizou muito. Muito, muito, muito. E aí o presidente me ligou, senhor Rico, pode vir aqui tomar um café comigo? Aí... Queria já dar uma mordidinha nessa tua porcentagem. Não, imagina. Pois é, tu vê, foi um negócio muito rápido aí, seu Rico, o Grêmio está numa pindaíba aí e tal, tu vê, o senhor vai ganhar um platala aí em cima disso aí, papai, coisa e tal. Não, tá bem, Fred, eu achei que era isso mesmo e tal. Aí eu fiquei com 2 parcelas de pagamento parcelado ali, que dava 2.800 e pouco, um pouco menos do que eu aportei. E aí também, presidente, vamos fazer assim, isso, dá então 10% do passe do Luan, aí, fechado, tá bom, te agradeço. Aí, claro, pegou uma grana grande ali e tal. E aí virou daqui, virou dali, o Luan, né, foi embora e tal. Também foi vendido por um valor importante. Deu, né, 20 e poucos milhões, e eu abri mão na época também ali. Que daí, Sim, mas tu é uma mãe, cara. Abri mão de novo, né? E agora ele está encerrando a carreira lá e tal. Mas essa foi a história do Wender, né? Sim, mas o Celso, tu tá abrindo mão de muita coisa, não? Na época eu abri, agora daqui para frente... Parar de abrir, né? Eu abri, mas agora vou dar uma parada, né? Faz parte do gremismo. Né? O cara é o gremista. É que cada um dá a sua contribuição. Tu pega agora mesmo o Antônio Brum, aí o dentista, ele está deixando de lado o negócio dele, o próprio Calef, o próprio presidente Guerra e tal, e tantos outros que já passaram que deixam de lado. Chamam de abnegados. Abnegados. Ele não tem remuneração, então é isso aí, cada um dá a sua contribuição, a sua maneira e tal. Acaba ajudando, mas eu tenho certeza que a tua ajuda ela é muito valiosa. Outra coisa que foi muito legal é a responsabilidade social que a empresa faz. Sim. Uma delas é uma construção de um hospital. Na verdade é assim, Duda, nós há 12 anos atrás, então, a gente assumiu o hospital em São Borja, o hospital em Vangularte. Eu e mais 3 colegas de direção lá e tal, a gente acabou assumindo. Era um hospital de 65 anos e tal, sucateado já, tinha vários setores aí, inclusive a própria cobertura, chovia dentro, aí trocamos toda a cobertura, telha sanduíche, que é mais térmica ali e tal, ficou beleza. Mas, enfim, então fizemos várias remodelações, trouxemos muitas tecnologias, a própria UTI, por exemplo, estativas da Maquet, da Alemanha, então, fizemos assim uma tecnologia muito boa ali, uma UTI nova. Aí fizemos então, uma hotelaria, só tinha uma suíte lá, e daí fizemos agora todo um complexo para hotelaria de convênios particulares, suítes, apartamentos. No hospital? No hospital. Uma área para a primeira classe mesmo, que é onde tu tem uma receita melhor e tu dá condições, que é o que não tinha. Se a cidade devia precisar, né, disso também. Claro, né? Trouxemos uma oncologia que não tinha. Imagina, câncer, velho, uma das coisas mais... Trouxemos, conseguimos, assim, depois terríveis. Uma dificuldade, tudo é difícil, credenciar pelo SUS, por exemplo, lá em Brasília, tá? Levamos um bom tempo, aí, uns 4 anos, 5 anos, para conseguir credenciar, porque a gente queria atender todos, né? Não é só convênio particular. Bom, aí fizemos mais a nossa porta de entrada, que é o pronto atendimento, fizemos também salas de observação, era muito tímido, então aquilo ali ficou um pronto atendimento agora com salas, com ar climatizado e tal, ficou muito bom, com emergência, né, que não tinha. E um prédio novo também fizemos de 3 pavimentos,
três pavimentos, aí com mais hotelaria, era 70 e poucos. Isso tudo em São Borja? Tudo, no mesmo hotel, no mesmo hospital. Cara, que a gente está falando. É uma maneira de devolver o que a cidade te deu. Exatamente, isso está no DNA nosso, da empresa e meu, porque isso, fazer o bem, isso aí gratifica muito a gente, isso é muito bom, né? Também foi noticiado, o Pedro adora falar isso, né? O Pedro Ernesto também fala, durante a pandemia, muita ajuda, né? Que vocês deram sacos de arroz e o Dunga pedindo. Sim. O Dunga a gente chegou a mandar 3 carretas para ele daquele arroz pré-pronto, aquele potezinho pronto, arrumadinho, né? A gente mandou, o Tinga seguido liga para a gente está ajudando nos projetos dele, que ele é muito solidário também. Está sempre indo atrás, né, para ajudar. O D'Alessandro também, até teve lá em São Borja. O D'Alessandro chegou aí lá. Chegou, e aí a gente convidou ele para conhecer a empresa, aí fomos lá conhecer uma empresa, gostou muito. Aí ele me convidou para ir lá num evento dele lá, que tinha quase 1000 pessoas lá no Centro Nativista Boitatá, um salão grande lá e tal. E aí foi muito engraçado, era só eu de gremista lá. Não, vou te contar, foi um negócio. E aí nós programamos de eu levar uns brindes para ele lá, uns brindes. Aí ele levou esse boné. No palco ali, né? Mas o que teve de Colorado tirando foto com a gente lá e tal. Pô, mas claro, aí não é possível e tal. Foi engraçado. Aí ele me chamou lá no palco, né, aí eu fui lá entregar uma sacola de brinde, um chapéu e tal, um brinde aí e tal. E aí ele me deu um microfone lá. E aí como é que foi? Aí eu falei, mas foi uma satisfação receber esse amigo filântropo aí, que a gente sempre colaborou com ele. Ele teve o prazer de conhecer, como diz o meu gerente comercial e marketing, o Carlos Eli, a Disneylândia do arroz. Aí os caras foram à loucura e tal. É Disneylândia! E aí eu falei humildemente com o meu gerente comercial, o Carlos Eli, fala humildemente a Disneylândia do arroz. A galera foi à loucura, né? Mas pra te ver como quando se faz o bem não tem time, né, cara? Não tem. Não tem time. E depois ainda, para causar mais ciúme ainda, ele me convidou para sentar na mesa dele. Aí terminou de dar a ciumeira. Mas foi muito bacana. O D'Alessandro é um dos caras que pensa muito no próximo, né? Um cara que não é de hoje, assim. Faz o lance de craque, já fez várias vezes. E faz filó, assim como o Dungo, o Tinga. São parceiros que o Grupo Piraí tem. Tchê, olha aqui, tá uma conversa maravilhosa. Eu espero que o senhor tenha gostado. Gostou? Achei, adorei. Foi muito bom conversar contigo. Sabe quantas horas nós ficamos aqui? Não. Tu estava preocupado, né? Eu não. Nós ficamos quase 2 horas conversando. É mesmo? Tudo isso? E passou assim, não passou? Passou, eu nem olhei no relógio. Pra te ver, viu só? Mas foi muito bom porque a gente externou algumas curiosidades, de repente, sobre Grêmio aí. Bom, tem muito mais coisa de Grêmio tipo aí. Tipo o que, assim, que tu não externou, que tu te lembra? De outros jogadores. Tem, por exemplo, o Maxi Rodrigues também, que a gente... Puta, mas esse aí tu te ralou, né? Assim, esse não rendeu. Não rendeu. E quando não rende, como é que faz? Qual é o teu sentimento? A gente, um pouco de frustração, porque tudo que a gente quer, tu olha assim a perspectiva dele, que frustrou, que acabou não andando. E isso é legal de saber, né? O dirigente é o mesmo sentimento que o torcedor. Ele tá vendo o jogo e tá dizendo, porra, esse cara é muito preguiçoso, tio. E tinha futebol, é outro que tinha, como tantos outros. Então o Max Rodrigues é um cara que tinha a bola e não demonstrou, né? Não. Eu tive uma participação também do Douglas Costa. Do Douglas Costa? Tinha o Maxi, o Maxi Lopes, aquele... Maxi Lopes. Pois é. Não, mas esse aí era bola. Pois é, aí eu aportei um recurso na época, daí foi um negócio judicial, que eu não entendi, nem lembro muito bem como é que era. Bom, moral da história, o Grêmio aportou lá para segurar ele, porque eles estão contratados, não sei das quantas lá. Bom, aí não deu. O que eles me propuseram para não devolver o recurso? Para me ficar com a participação de 25% do Douglas Costa. Claro, porque ele
estava surgindo. Tinha 18 anos, tinha jogado. Ah, bom, essa aí foi boa. Foi boa. Mas aí o que acontece? Aí surge lá um negócio, o presidente era o Duda, né? Duda Krepp. Aí quando eu vejo assim, eu estou saindo de uma clínica aí, anestesiado, estava no táxi. Uma dor aqui, ó. Anestesiado, quando vê o presidente Duda, seu Rigo, seguinte, só para lhe falar e tal, nós estamos negociando aí o Douglas Costa aí e tal, para fora, presidente. Shakhtar Donetsk. Isso, muito novo, presidente e tal, era 6 milhões, deu bem certo o mesmo valor que eu tinha aportado, então... Retornou. Fechou as contas ali, retornou. Ficou presidente e tal, não, mas o senhor Rigo, o seguinte, salário de X, o empresário aqui fazendo e tal. Pedindo para ir embora. Não tem como segurar e tal. Não, tá bem, então é isso. Então vende. Vai embora. Mas ele era promissor, certamente e tal. Então até que depois foi para o Bayern de Munique, para a Juventus. Sim, tá, seleção jogou brasileira. Copa do Mundo. Claro, Copa do Mundo. Mas é assim, o clube tem horas que não consegue, né? Não consegue. Cara, segurar. que legal. E as oportunidades vão aparecendo. Aí vai. E o senhor já recusou alguma? Tipo assim, essa eu não vou entrar. Não. Às vezes, alguns aportes, por exemplo, eu tive uma participação também no Fernando, que era o volante aqui. O volante. O Wallace também e tal, também, porque aportando e ficava com a participação. Ficavam as porcentagens. Isso, na época que podia ali e tal. Sim. Então, e aí agora não, agora se aporta e se tira. Eu tinha a participação também no Cebolinha, né? Teve no Cebolinha também. 10%. Isso tudo ajuda, né? Porque o Cebolinha foi bem vendido também. O Cebolinha foi bem vendido, né? Mas é assim, né? É longa data, né? Desde 96, tu imagina quantos anos. Eu me dava bem também com o meu cliente, o Delcir Sonda. Sim. Quando eu vou a São Paulo lá... Meu cliente, claro, era dono do supermercado, né? Eu tinha que ir lá, claro, Sonda lá, tem uma rede de 37 hipermercados, e é top, né? Aí quando eu vou a São Paulo, tem que ir lá almoçar com ele. Aí ele me larga lá às 4 horas da tarde lá. Até um dia o Fábio estava junto com a gente também, almoçou com nós lá e tal. Mas é um figuraço, né? Aí ele me contando como é que tem que fazer o negócio. Porque ele fazia no Inter, né? Com o Inter, claro. Negócio com o jogador, e tal, com o clube, como é que tem que ser e tal. Porque ele tinha participação em vários jogos, inclusive no Fluminense, em outros clubes também. Ele não era só no Inter. Ele tinha uma empresa, que era a ID, né? A empresa de futebol, né? Para fazer investimentos em futebol. Exatamente, de investimento. E aí tal, eu comecei, eu fiz um negócio lá em 96, ali, o Zé Alcino, cara, mas tu é mais antigo que eu. E eu tô tendo que te ensinar. Tu é mais antigo que eu. Mas era, tu te transita com todo mundo, né? Tem que ser, a gente que está aí no mercado, né, tem que ser. Então eu vou convidar as pessoas, primeiro agradecer ao Celso. Que história, velho. Que história e que trajetória. Isso que é mais legal. Vem cá, Fábio, dá tchau aqui para as pessoas. Vem cá, dá tchau para as pessoas. O Fábio também. Fábio Rafael Rigo. Isso aí, Duda. Muito obrigado, velho. Valeu. Tá muito legal. Sabia que ele pediu dinheiro pro Sonda? Pra investir no Grêmio. Essas contas não contam, né? Deu uma ligada. Cara, olha só, os caras do Grêmio estão me pedindo dinheiro. Sem conhecer. Eu sabia que ele tinha muita grana e tal, né? Aí eu dizia ele, não, é o seguinte, mas o meu pessoal, todo mundo é colorado aí e tal. Não tem problema. Mas tem investe, tem dinheiro. Faz um jurinho aí, tá, vambora. Mete um jurinho aí, já era. Ninguém precisa saber. Dinheiro Ou seja, Delcir Sonda já investiu no Grêmio. Olha, essa é a manchete. O que achou? Olha aqui, ó. Quero agradecer vocês. Tá bom, Duda. Rapaziada do Grupo Piraí tá aqui, Celso Rigo, que ele é conhecido como... Tio do Arroz. Aê! Tu gosta desse título? É tranquilo pra ti? Me deram. Tu pode ser chamado como Tio do Arroz? Eu não tenho como recusar. Eu gosto sim, eu gosto. Talvez podem me chamar de Tio do Arroz. Bem. Né? Claro. Então, se vocês verem o Celso arroz, Rigo... tá bom. Falando do arroz, é o melhor. Tio do arroz, prato fino, melhor ainda. Melhor ainda. Né? Melhor ainda. Verdade. Adorei, vocês são uma simpatia, tá? Não é porque vocês investem em futebol, é porque vocês fazem também um belíssimo trabalho, é um exemplo de comprometimento, de crescimento. Eu esqueci de falar da parte social, nós falamos só do hospital, falamos pouca coisa. Que mais que tem, pelo amor de Deus. Tem. Por exemplo, nós temos 2 creches. O homem tem
tudo de coisa. Aí acabamos não falando da... Não, enumera. Assim como os teus empregos, vamos enumerar as responsabilidades vamos lá. sociais. 2 creches que a gente tem em São Borja, que a minha esposa Rosângela, ela administra, fazem 25 anos que nós temos. São 130 crianças. Hoje é escola de educação infantil, na época a gente costumava falar em creche, mas é 6 escola... meses a 6 anos. Então, essas creches é administrada por nós, não tem nada de recurso público e tal, né? Bom, a Santa Casa também, isso aí já foi divulgado, aquela participação lá, eu faço parte também da Irmandade da Santa Casa, né? A participação ali foi o Dr. Fernando Luquezzi, o protagonista, né, de trazer o Instituto Materno Fetal lá de Barcelona, aquela coisa toda e tal. E, naturalmente, com o presidente, o Dr. Alfredo Engler, mais o Dr. Antônio Calil, mais o Felicetti também, o Júlio Matos também, que é o CEO, o diretor-geral, são os amigos da gente e tal. Até por sinal, foi eles que me convidaram para fazer parte da Irmandade. Fui empossado junto com o Clóvis Tramontina, com também o Siroski também. O né? Nelson. O Nelson junto aí com a gente. Então, um grupo muito bom na época ali. Grandes empresários do Rio Grande do Sul. É isso aí, a gente tá junto lá. Bom, depois tem o Instituto Câncer Infantil, né? Isso que é a atual campanha nossa a nível nacional. A gente já fizemos uma campanha a nível regional aqui no estado e agora temos essa que a gente destina um valor por qualquer embalagem vendida a nível de Brasil para o Instituto e mais 15 também centros de atendimento, Câncer Center, a nível de Brasil. O Instituto Câncer Infantil, que o embaixador é o Falcão, né? D'Alessandro. Mas era o Falcão, não? Não. O Falcão é de eu um acho outro... que ele também, eu não sei se Não, é do eu mesmo, não lembro. mas do nosso de Porto Alegre. Pode falar alto. É o Diabetes. O Falcão é de diabetes. E o D'Alessandro é do embaixador câncer. na América Latina do câncer infantil. Né? Em breve teremos Collab Soares e D'Alessandro. Olha aí! Perdão, tem que posso fazer uma menção honrosa Claro. ao meu amigo e teu amigo? Ismanildo. O que o Pedro Não, Pedrão é mais craque. Uma collab aí. Já veio aqui. Soares and D'Alessandro. D'Alessandro, Pedrão é teu bruxo. Meu amigo. É parceiraço. Não, ele, o Arthur, o Potter. Os guri tudo. Eu gosto muito também, assim como o teu programa, o deles também são. É muito bom. É, muito bom. Tia, o que mais? Não, é isso aí. Da minha Tá bom, né? Porra, pelo amor. Tem mais, Carlos? Tem um hospital no Paraná. O hospital no Paraná. O Eracim. É também câncer infantil. Foi uma obra muito boa, de 6 andares lá e tal. Que a gente 6 andares? A gente teve uma participação, a metade da construção foi o governo do estado e Porque depois... esse homem já salvou de vida, não tá escrito, hein, tia? O Júnior Durs, que também foi parceiro lá. Também do Madeiro. O governador e a Piraí. A gente participou. Legal. Primeiro Câncer Center a atender na América Latina. É um absurdo, é lindo o hospital. Muito lindo. Estive lá, tive a oportunidade de estar lá representando a empresa no dia da inauguração. É um trabalho formidável, né? Fantástico, velho. Mas isso tem que ser dito, Celso. Não tem que ficar guardado para vocês. vocês. O Hospital da Baleia também, em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, é o hospital que mais atende SUS lá. A gente também tem uma participação lá, também de um valor por unidade vendida, a gente aporta lá para o Hospital da Baleia. O Duda falou, a gente até entende que tem que ser dito, né? Mas às vezes está tanto dentro da filosofia e tal... Só que a gente tem falado mais agora também para outras empresas, né? E eu acho que isso tem para incentivar outras a participar. Incentivado, eu acho, sabe? O pessoal tem se ligado nisso, tem feito, né? Porque isso não é demagogia, não é uma moda e tal. Porque ele faz isso desde que ele começou a empresa, cara. Tipo, antes de ter essa questão, né? A gente tem uma assistência social dentro da empresa hoje. Que faz, né, o atendimento da comunidade que o município não tem. Sim, é um departamento. Exato. Então, olha que legal, salvou vidas, criou cidadãos. Sim. Porque quem tem escola, né, cria e tudo mais.
E também coloca comida na mesa das pessoas. Na e mesa. faz muito gremista contente também. E aí tem mais uma escola. Não é possível, tio. É uma escola lá da Encruzilhada que é Agrícola. a escola agrícola. Aí precisava comprar uma área na frente da escola. Aí eu fui lá, o proprietário ali, para fazer uma escola agrícola lá no 60 quilômetros de São Sim. Borja, ali pertence ao município. Aí eu fui lá e não queria vender, mas aí conversei, me cobrou bem mais do que valia e tal. Normal. E eu comprei, normal, né? Ele não queria vender. É. E aí vendeu ó, 50 E era pra ti, né? hectares. E era pra ti, e era né? pra Esse aí mim. tem dinheiro, eu vou vender Aí mais. comprei 50 hectares, aí eles fizeram, tá lá funcionando muito bem, escola agrícola lá e tal. Ó, mais uma escola também. Mais uma escola também. É uma mente brilhante. Uma Dava para escrever. Por isso que nós ficamos 2 horas conversando, né, tia? Mas- Porque tem o que mais tem de história. Celso, Valeu, o Duda. bom Obrigado. é que tu tá sentado. Eu comprei essas cadeirinhas agora na Brasil Decor. É mesmo? Não é merchan, eu comprei. É. Porque eu sentava numas cadeirinhas. Então não é boa a cadeirinha? Muito muito confortável. boa, né? né? Muito boa. É isso aí, Muito boa. Brasil Naquela Decor. onde para ali, né? Antes era na de palha ali, tava ruim, né? Não. Ah, não, aí eu Não, falei é, assim, tá vai, eu vou melhor, receber não o ia tá Celso Rigo. Olha Aí eu falei, não, olha eu aí. preciso botar o homem sentado numa cadeira de nível Olha top. olha só. A Eu resenha. tô falando muito sério. Aí eu comprei, não chegou aqui, tá tudo comprado? Comprei as duas. Comprei e agora Ficou ontem. muito legal, mas ficou muito bonito. Então, cadeirinha. Ficou bem Brasil confortável. Decora. E eu não é merchan não, porque me pagaram. Só que eu cheguei lá e eles... tu vai... Tu pagou. Eu paguei. Eles não pagaram, eu Como é que paguei. é? Chegou lá? Aí Mas eu agora cheguei lá, a acabou mulher pra falou eles, viu? assim, agora falou assim, é pro teu programa? É. Eu falei assim, a gente vai ver as cadeiras. Eu falei, vai ver as cadeiras no meu programa. Aí tá aí as cadeiras do programa. Então, um abraço pro pessoal lá, porque as cadeiras eu achei muito boas. Não, e cadeiras, bonitas e confortáveis. eu peguei cópia dos guri aqui, que trabalha aqui na frente aqui da loja de vinho aqui, da bodega, da Divina sim, Bodega. cada hora ali, O né? cara, Vai eu fui lá um onde dia é que comprar tem, vinho. pá, pá, pá. Aham. E aí eu sentei nessa cadeira e falei, porra, mas essa cadeira é boa. Ele, comprei na Brasil Decor. Eu, tá, então tá feito. Tá, Beleza. deu, já falamos demais também. Celso, Tá bom. tamo junto. Um abraço, tamo junto Obrigado. aí, conta com a gente. Tá? aí. Aliás, Parabéns pro teu Arroz programa. Prato Fino é um dos parceiros deste programa, que acredita neste programa. Tá, isso aqui não, isso é outro também. Além disso, faz entretenimento, viu, Carlos? Ajuda as crianças, faz estudar, ajuda o Grêmio e ainda traz entretenimento. É isso aí. Obrigado, meu. Duda, eu Tá, que tamo agradeço. junto. Tamo junto sempre. Gostou? Valeu. Top. Foi difícil, Celso? Não, foi Ele tava fácil preocupado aí. com o tempo, né? Não. Estourou o Não tempo. tem tempo, tio. Não. Se nós quiser ficar 8 horas, a gente fica 8 horas. Alguma coisa que tu não gostou, tu corta aí, né? Não corto nada, vai inteiraço. Rapaziada, se você gostou, deixe o seu like. Eu vou pedir pro Celso, agora que tu é um cara da internet, vou dizer assim, se inscrevam no canal do Duda. Fala ali pra aquela Se câmera. inscreva no canal Duda, que vale a pena. Ele é fera, tia, é um cara fenomenal. Comunicação ótima, vale a pena. Vamos lá. É muito bom. Antes de nós ir embora, 2 coisas. Primeiro, virem pra trás ali, escolham um presente da iPlace. Opa. Que tem ali, ó. Tá. Geral pega ali, não? Tá pegando? Escolhe aí, ó. Pode pegar a Eu vou mochila. escolher um pra ele que ele precisa. Tá, pode pegar. Tá. Ele tá sempre sem bateria. A iPlace Viu? agora. Ele tá sempre sem Então bateria. pega aí. Tem um- Eu acho tem que eu um- vou pegar esse carregador duplo ou esse... Esse aí é carregador aqui, né? portátil. Então, aqui. Aí, Aí valeu. soluciona o problema dele de sem bateria. Pô, Tá bom, valeu, não? Edson. Muito Não, obrigado. não agradece pra valeu. iPlace, que é a minha Ó, aqui, ó. parceira. Aqui, ó. iPlace. E ali agora na iPlace tem iPlace. Já caiu. Caiu. Mas eu tenho quebrado o meu Pega lá. negócio. Não quebrou. Corta. Abriu. Caiu. Não, abriu ali. Pega aí. Caiu devagar. Não, quebrou não. Caiu devagar. Caiu devagar, é bom. Voltou, já voltou. Já voltou. Olha aí, ó. Não fica mais sem Não, bateria olha, agora. não vai mais ficar sem bateria. Não, Só aí. cuidado pra não cair. Uma vez veio um cara aqui e deixou cair. Tá, aí. Tá? Não deixa mais cair. Olha aqui, deixa eu dizer pra Isso vocês. deixa, viu, no A iPlace hoje também dá pra comprar os iPhones 13 e 14 com um plano muito especial, chama-se iPlace hoje. São mais de, 300 lojas espalhadas pelo Brasil todo. Vai no iPlace e pergunta, cara, como é que funciona a iPlace hoje? Pra eu poder comprar aí, ter a fidelidade do 13 e do 14. Eu fiz para ter o meu iPhone 14 lá na iPlace. E pra nós ir embora definitivamente, eu quero que vocês escolham pra rapaziada comentar no final desse assado pra provar que chegaram até aqui, que terminaram, que viram essas 2 horas de resenha.
o que vocês gostariam de deixar de uma palavra, um ditado, um pensamento, qualquer coisa para a rapaziada comentar. O que tu gostaria de deixar, Celso? Não, falando em filantropia, eu gostaria então de comentar que a minha filosofia, eu como espírita, a gente consideramos que existe dois patrimônios, o material e o espiritual. Então, essa social que a gente faz, essa contribuição com as pessoas, seja na saúde, na educação, enfim, qualquer setores, esse é o patrimônio que a gente leva, é o patrimônio espiritual que a gente vai levar para a eternidade. Isso na minha filosofia, na tua crença. A minha crença, na minha fé religiosa como espírita. E o patrimônio material certamente vai ficar. Então, olha aí, ó, fé... Vamos botar fé para a rapaziada que chegou até aqui. Conclui aí, fé. Pode comentar, fé. Essa é a grande participação Celso do Fábio, do Grupo Piraí, Arroz Prato Fino. Tamo junto. A gente volta no próximo assado. Tchau, gente. Valeu. Tchau.